Todo mundo animadíssimo. Ontem vocês ficaram pensando nas metas de vocês ou nem pensaram? Falaram assim, o que eu vou escrever? Não? Tá lá disponível. Tá disponível, pode ficar tranquilo. Tá? A gente vai deixar tudo disponível até o dia 30, que aí a pessoa se organiza também, se quiser ver alguma coisa, né? Acho que fica mais fácil. Às vezes fica mais complicado, aí a pessoa fala assim, nossa, perdi um aí, já perdi o fio da meada, né? Então, ontem a gente deixou basicamente 2 para-casas. Estabelecer as metas, porque tudo que você fizer no seu para-casa vai ter a ver com a hora que a gente for montar o seu planejamento de o quê? Estudo. Pensa comigo, como é que eu vou te ajudar a montar um planejamento se eu não sei nada sobre você? Né? E vocês que estão do outro lado são muitos, com uma vida totalmente o quê? Diferente. Então, olha como é que eu pensei para te ajudar a fazer realmente um planejamento efetivo, tá? Então, aqui a gente estabeleceu motivos pelos quais você quer servidor. A gente estabeleceu as metas, dividindo essas metas longo prazo, e que neste caso eu estou pensando que a sua meta de longo prazo é ser servidor, é passar no concurso. Mas pode ser que alguém esteja me assistindo aí e fala assim, ô Flávia, a minha nem é, mas eu vou pegar o gancho e me esquematizar. Eu estou conversando com uma aluna outro dia no Facebook, ela falou assim, eu estou fazendo o curso, mas eu estou fazendo mestrado, e eu não estou conseguindo fazer as disciplinas do mestrado no tempo, e tem prazo para acabar, né, gente? Depois a pessoa perde, às vezes, o investimento que ela fez. Falou assim, então estou aproveitando o gancho para tomar disciplina, para integralizar o mestrado e fazer a minha tese dentro do prazo. Serve também, né? Cada um vai ter um objetivo. Então a gente pensou metas de longo prazo, metas de médio prazo. Isso aqui tudo você colocou no seu material e leu a parte introdutória do material que eu preparei com o maior carinho. Só não, vamos dizer assim, me alonguei nela, porque realmente é uma parte mais assim, como é que eu posso dizer, motivacional e ao mesmo tempo de análise pessoal, né? O menino tá lendo e pensando assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Então você vai lendo e refletindo. Lá eu coloquei alguns exemplos, algumas atitudes que são mais positivas e outras menos. E curto prazo. Curto prazo, eu já estabeleci para você o que você tem que estabelecer como meta para o ano de 2019. Eu coloquei para você que a sua meta é assistir às aulas Então, essa daqui, eu posso até considerar assim, metas de curto prazo, você pode ter umas 5. E nem todas precisam estar alinhadas aos seus objetivos de o quê? Longo prazo. Não é isso que a gente combinou ontem? Então, imagine o seguinte, eu vou chamar essa meta de 1 e essa meta de 2, beleza? Só que eu preciso saber, para montar um cronograma de estudo eficiente, quantas disciplinas você tem que estudar e qual é o limite de horas dessa disciplina em termos ou de videoaulas ou de leitura. Então, eu te dei uma referência. Por exemplo, para assistir a aula de português toda, um curso tipo português total, você gastaria 100 horas para ver a teoria, não é isso? E gastaria mais 100 horas para fazer ficha, resumo e mapa, não é isso? Se você fosse fazer um português Gold, 200 horas. Então, mais ou menos, o número de horas que você colocar aqui, você replica para o de baixo, não é isso? Só para a gente poder programar essas horas. Então, aqui, ó, assistir às aulas das disciplinas. Aí, a gente colocou aqui um número de horas. Nem todo objetivo de curto prazo tem a ver com horas. Nem todos os objetivos da sua vida têm a ver com horas, não, né? Então, por exemplo, assim, tem gente que colocou como objetivo aqui de curto prazo conseguir comer legumes, né? Pode ser um objetivo de curto prazo. A Júlia fez esse objetivo esse ano, eu tô achando até bonitinho, em 2019, porque uma médica que não come legumes é meio esquisito. É ou não é? Aí eu tava falando isso com ela, falei assim, Júlia, isso ano passado, eu falei assim, ó, faz uma meia análise aí que vai ficar muito feio você falar com as pessoas para ter uma alimentação saudável, sendo médica e não comendo nada de legume algum. Nem uma cenoura, nem um alface, nem um tomate. É tipo assim, nada, nada, nada.
Então, aí esse ano ela falou assim, ó, então mãe, vamos pensar aqui, porque lá em casa eu sento com os meninos para estabelecer a meta de todo mundo. Eu faço 2 coisas que eu acho muito bacanas, mas eu acho que isso é bacana na família. Tipo assim, eu quero conhecer as metas para poder ajudar. O que adianta minha filha, por exemplo, se propor a comer legumes e lá em casa, por exemplo, a gente fazer batata frita todo dia na hora do almoço? Eu não vou ajudar. Entendeu? Então tem umas coisas que a gente tem que pensar. Então, assim, o Vitor, por exemplo, ele tem lá assim, um padrão de alimentação mais diferenciado, porque ele já foi mais gordinho. Então, quando ele resolveu emagrecer, ele, depois disso, nunca mais aceitou a alimentação de todo mundo da casa. Ele não toma refrigerante, ele não come batata frita, então ele come um doce ou outro, mas ele já fez uma alimentação que é dele. E aí a gente dentro da casa não tem que também ajudar? Ele falou até que ia fazer a gente ir para aquele programa assim, Meus Pais Se Alimentam Mal. Já viu aquele? Tipo, eu falei, Vitor, você não teria coragem de fazer isso com a sua mãe, né? Mas, né? Então, lá em casa a gente faz 2 coisas que eu acho bacanas. A gente se reúne, tipo, na primeira semana do ano. Então, no caso, a gente fez isso mais ou menos dia 3. Fizemos um planejamento financeiro para 2019 para casa. Quanto que cada um pode gastar? Então, assim, eu quero fazer aula de violino, eu quero fazer aula de alemão. Não vai dar para você fazer isso tudo não, porque sua conta é só essa daqui. Então, você tem que olhar. Você vai fazer uma academia? Beleza, mamãe pode gastar tanto com você em atividades extracurriculares. Então, esse é o seu limite. Desse é o jeito de viver com esse limite aqui, porque eu não posso pagar tudo que todo mundo quer o quê? Fazer, eu também quero um monte de coisa, mas não tem jeito, né? Viajar, nós vamos planejar aqui, nós vamos fazer uma viagem em família, tem que ser no mês de julho, porque agora a gente tá muito apertado, aí os meninos, a gente podia conhecer um país, não dá para conhecer um país esse ano, que a gente mudou de casa, nós podemos ir para Guarapari, que seu tio tem uma casa, e a gente vai ficar na casa dele, então a gente não vai pagar hospedagem, tá bom para vocês? Tá bom, então tá. Outra opção é ir para Serra do Cipó, que a gente já tem casa lá, tá melhor ainda. Então a gente faz um planejamento, que isso ajuda também todo mundo a entender que assim, no longo prazo, eles sabem quanto que é o custo da casa, todo mundo sabe assim, quanto que a gente vai pagar de luz, quanto que a gente vai pagar de água, quanto não sei o quê. Aí o menino olha e fala assim, eu não posso ficar pedindo tudo não, até o Tatá participa, tá? Claro que ele não entende tudo, mas ele participa, senta, e eu posso comprar isso? E esse dinossauro? E esse? Aí a gente vai falando com ele, todos os dinossauros do mundo, não, Tatá. Alguns você pode, só pode nesse dia. Ele ganhou um tablet agora quando ele fez 6 anos. Então, desde quando ele era pequenininho, eu vinha falando, só pode ter tablet aqui em casa com 6 anos, tá? Quando você fizer 6, você vai ganhar. No aniversário dele, ele preferiu o cachorro, então não ganhou. Aí, no Natal, a gente deu o tablet. E ele nem tá ligando, porque entre o cachorro e o tablet, só brinca com o cachorro. Sem brincadeira, ele ligou uma vez o tablet. Então, pra gente ver que não sabe nem... Não, mas ele não sabe mexer também. Então, a gente nunca estimulou. Tipo assim, o Tatá é um menino que ainda não sabe jogar nenhum joguinho de computador. Nossa, ele tá atrasado. Isso depende do ponto de vista da família, não é? Depende, é ponto de vista. Mas aí conhece um monte de cachoeiro. Então, tem umas vantagens e desvantagens. Para eu te ajudar no seu planejamento, eu preciso saber de número de horas aqui. Então, eu fiz um exemplinho considerando 3 matérias. Mas pode ser que a sua realidade sejam quantas matérias? 32, né? 12. Não, 12 é comum, dependendo do concurso. 12, por exemplo, em 12 meses, para ver o programa todo, só se você tivesse uma fase de revisão. Porque provavelmente não daria, gente. A não ser que você ficasse por conta. Por isso que eu acho que é legal o menino fazer um planejamento assim, considerando o número de horas que ele vai gastar, né? Então, fez isso aqui. Aí, o número de horas que você gastou aqui, a gente vai replicar para cá. Porque eu tenho que encaixar tudo no seu dia, né? Para montar a sua agenda. Beleza? Então, isso daqui é a informação que eu preciso para poder seguir. Aí, hoje, depois que você já colocou seus 5 motivos, não tinham que ser 5 motivos? Essa meta de longo prazo, que é ser servidor no prazo máximo de 5 anos, claro que pode acontecer bem antes, vai depender de uma série de fatores, inclusive de onde você está, porque tem menino que já está estudando há 4, né? Então, esse ano é só o ano da revisão. Então, é muito isso, e muita gente passa antes. Aqui você colocou pelo menos assim, uns 3 objetivos de médio prazo, que podem estar associados, por exemplo, assim, concluir graduação. É um objetivo de médio prazo, que ele vai acontecer mais ou menos entre 2 e 3 anos. Fazer pós. Você concorda comigo? Se você estiver fazendo graduação, não é muito legal você colocar esses 2 juntos. É uma coisa o quê? Ou outra, não é? Não dá para... São propostas muito parecidas e que vão levar um tempo maior. Vamos supor, se aqui está concluir graduação, o objetivo de longo prazo poderia ser o quê? Fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado. Então, você escolheu lá.
De médio prazo para o concurso público, porque aqui você pode escolher outras coisas. Ter um filho. Então, você vai escolher 3 possibilidades. Então, vamos supor que você escolheu assim, ter um filho, fazer uma pós-graduação, planejou financeiramente quanto que custa a sua pós, né? Uma pós hoje boa, ela está em torno de uns 10 mil reais. Tem muita pós online que as pessoas fazem para ter o título, não necessariamente para adquirir o quê? O conhecimento. Eu sou uma pessoa honesta, gente. O menino fala assim, tem 2 tipos de pós. O que você está disposto a pagar um pouco mais, porque você está querendo conhecimento, network, né? E outro que você está só querendo ter um pouquinho de aumento, que você está falando assim, eu vou fazer essa pós porque todo mundo tem pós. Então, são 2 coisas diferentes. Então, eu posso colocar uma referência para você assim, entre 4 e 10 mil. Verdade seja dita, essas daqui costumam ser uma pós que te traz conteúdo, ou seja, que te acrescenta para realizar uma atividade profissional. E essa daqui te dá um negócio chamado título, que ainda vale na nossa sociedade. E a gente não pode desprezar isso, né? Bom, aí aqui você colocou um objetivo que tem a ver com o de longo prazo. Qual que é esse objetivo? Treinar perfil de quê? Da banca. É como se você viesse de um ciclo básico, que a gente falou que isso aqui é o ciclo básico que você vai estabelecer. Aqui a gente vai fazer um ciclo de o quê? Aprofundamento, não é isso? Que é um ciclo específico para a sua banca e para o seu concurso. Eu nem aconselho que todos os objetivos de médio prazo ou de curto prazo sejam para um concurso, não. Eu acho que a vida ela é feita de várias coisas. Então, aqui você tem que traçar 5 objetivos. 3, 4, 5. Esses outros objetivos aqui fica a seu critério. Você coloca... Flávia, é um problema só ter esse? Não, não é um problema. Não é um problema. Na verdade, o que você vai fazer? Imagina que quando você tem 5, você vai dividir suas energias para fazer os 5. Quando você só tem 2, tipo assim, assistir às aulas e fazer as fichas, você está colocando toda a sua energia, o quê? Esse objetivo é capaz até de dar um efeito melhor num espaço de tempo menor, você está mais focado. Mas isso pode ter um efeito reverso também, é capaz. Do ponto de vista psicológico, isso também pode te deixar muito ansioso, porque todas as suas fichas de felicidade estão depositadas em um único projeto. Então, imagina que se der errado, você só tem decepção, e isso é muito ruim para o ponto de vista emocional. Então, eu sempre falo com a pessoa, quando ela divide a felicidade dela em algumas coisinhas, fica mais fácil você não ter uma grande frustração, você tem uma pequena, porque aquilo representou, por exemplo, aqui, por exemplo, ó, já está representando, você está pensando assim, ó, 40% do seu objetivo do ano. Você está entendendo? Então, aí, vamos supor que você colocasse outra coisinha aqui. Vamos supor que a pessoa falasse assim, aprender a cozinhar. Entendeu? Porque tem gente que tem vontade. Aprender a dançar forró. Não pode ser um objetivo? Ah, é inconciliável com passar no concurso público? Na minha opinião, não. Estou sendo muito honesta. Na minha opinião, não. Porque para aprender a dançar forró, você pode fazer uma aula por semana de 1 hora. Isso não mata ninguém, não. A questão é se você ficar tomando gosto pelo forró e fizer igual o Vitor, meu filho, tocar violino 3 horas por dia. Então, assim, ele tem que fazer a escola dele para casa e o resto do dia dele chama o quê? Violino. O resto do dia dele, violino. Entendeu? Então, mas só que, sabe uma coisa que é legal? Ano passado ele percebeu que ele ganhou um pouquinho de peso. Óbvio, ele fazia ginástica. Ano passado ele ficou tão empolgado com o violino que ele parou de fazer. Aí ele ganhou de novo um pouquinho de peso. Aí esse ano ele já falou assim, vou voltar a fazer ginástica. Que bom que você percebeu, né, filho? A balança está lá no seu quarto para você também se disciplinar e ter atitude que você acha que é boa para você. Porque se ele quiser tocar só violino, pode. Se ele quiser ficar gordinho, pode. A opção tem que ser sempre de quem? Do indivíduo. A gente tem que sempre pensar nisso. A vida, eu sou a mãe, mas a vida não é minha. Né? É a dele, eu posso orientar. Então, assim, eu te sugeriria objetivos pequenininhos. Quer ver de curto prazo? Ler um livro X. Por exemplo, quer ver um objetivo que eu poderia colocar para vocês? Ler o livro O Poder do Hábito, que é dessa grossura. Se você gastasse 1 ano para ler o livro, estava ótimo. Então, O Poder do Hábito. Eu sou um leitor voraz. Então, você lê 2 do mesmo autor. O Poder do Hábito e o Produtividade Máxima. Um é o amarelinho e o outro é o laranja. Na próxima aula eu vou mostrar os 2 para vocês. São 2 livros que eu acho que são muito bacanas.
E por mais que a pessoa possa pensar assim, atrapalha no concurso. Não, gente, se você ficar lendo só trem de concurso, você vai ficar meio louco. Ou não, porque isso é individual, né? Cada um vai ter uma coisa. Eu não acho que desfoca, não. Eu acho que, assim, é o que eu tô falando. Você tem que ter projetos consolidados. O seu objetivo maior não é, por exemplo, ser dançarino de forró. O seu objetivo maior é ser servidor, que isso vai acontecer num prazo que a gente estipulou de mais ou menos o quê? 5 anos. Você, para chegar nesse objetivo maior, nos objetivos intermediários, tem que ter dado espaço para isso. Aqui correspondeu a 30%. Tá vendo que tem até uma lógica? No primeiro ano mais, no segundo ano, no terceiro, um pouco o quê? Menos, porque sua vida caminha aqui, você já investiu bastante. Agora, isso também tem a ver com a necessidade do menino. Ah, não, eu quero 90% de concurso público. Então, em vez de você estabelecer 5 objetivos, você põe o quê? 3 e um bem pequenininho que vai pontualmente ocupar o seu espaço. Não pode ser? Então, só estou te falando assim, ó, não é absurdo quando você coloca aqui uma atividade. Quer ver uma atividade que a gente pode colocar de curto prazo? Fazer um trabalho voluntário. Ah, o Poder do Hábito tem até aí, ó, já. E o Produtividade Máxima estava, acho que está lá embaixo. Pergunta o Mauro se ele acha. O laranja. Fala com ele que é o laranja, que ele sabe muito. Ah, eu acho que está com a Erika. Eu precisei para ela ler. Ah, não acho não. Flávia, eu gosto de escrever. Vamos lá. Você quer escrever todo dia? E realmente é um pouquinho demais. Mas se você tirar só o domingo para escrever um texto, gastar 3 horas numa atividade que te dê prazer, eu não vejo problema. Cada um tem uma visão de mundo. Eu gosto de um negócio que chama coach sistêmico. Depois vocês procurem sobre isso. Eu não acho que uma pessoa vai ser feliz trabalhando só uma área da vida dela. Imagina, aqui ó, sabe por que às vezes a pessoa sofre demais quando um relacionamento não dá certo? Sabe aquela pessoa que vai no fundo do poço, que ela não tem carreira, porque ela não alimentou, por exemplo, a autoestima, então ela não trabalhou carreira, ela não trabalhou autoestima, ela não trabalhou amigos. Aí no dia que o relacionamento dela deu errado, era a única coisa que estava trabalhando a favor da felicidade dela. Aí ela vai ao fundo do poço. Então, eu gosto de um coach sistêmico, que o seu compromisso profissional, na minha opinião, tá aqui, ó. Sistêmico assim, ó, eu dividiria a vida nesses setores aqui. O primeiro setor chama assim, você fazer coisas que te deem um certo quê? Prazer, como indivíduo. No meu caso, eu também gosto, no meu caso, uma coisa que me dá muito prazer, escrever. E textos gigantes. Na verdade, para mim, todo texto devia ter mais de 3 páginas. Eu odeio quando o povo fala assim, nossa, que grande. Eu falo, nossa, que preguiçoso. Né? Então, assim, é uma percepção. Então, eu gosto de escrever literatura, porque comentar a questão eu faço porque eu preciso do dinheiro, tá, gente? Então, nossa, mas você não gosta? Né? Tipo, Então, isso daqui, ó, você vai dedicar ao prazer. Prazer que é pessoal, que não tem a ver com convívio com os outros. Essa partezinha aqui, eu dedicaria ao convívio quê? Social. Gente, comprovado, até é esse mesmo, Pedro, até a expectativa de vida das pessoas é maior quando elas mantêm relações mais saudáveis, entendeu? Então, relação social que eu tô falando é você ter amigo. Então, basicamente, sua vida tá ali dividida em relações sociais. Relação afetiva. Namorado, marido, que tem gente que nem precisa disso para ser feliz. Verdade ou mentira? Verdade, gente. Eu conheço gente que não tá nem aí. Ah, se fizer sexo tá bom, se não fizer não tem problema. E tem gente que ainda fala assim, não, eu faço sexo, eu só não tenho namorado. São duas coisas totalmente o quê? Diferentes, que a gente também tem que passar a entender que é mesmo. Então aqui, ó, relações afetivas estão nesse polo aqui, relações familiares estão nesse polo aqui, ok? Relações profissionais, o que você faz para ganhar o quê? Dinheiro. E aqui, na minha, entra saúde, que entra atividade física, né? Cuidar do seu bem-estar. Então, saúde, espiritualidade, eu colocaria tudo junto, tá? Porque é um bem-estar diferente. Então, o seu aqui, ó, o profissional é estudar. Então, eu faria isso aqui.
Ah, eu vou deixar de ir ao aniversário da minha mãe? Gente, não é isso que faz o menino passar, não, sinceramente. Não é uma hora de estudo a mais ou a menos. Agora, vamos lá. Fui ao aniversário da minha mãe. Ajudei a preparar a festa. Aí você também não precisava ter feito isso, né? Você podia ter só ido. Não precisava ter se envolvido em outras atividades. Você pode ir à festa de Natal, mas você não é a pessoa que precisa preparar o Natal com 15 anos de antecedência. Vocês estão entendendo que tem uma diferença nisso? Então, eu acho que é só você ter essa moderação. Você é moderador da sua vida, então você vai saber onde eu começo e onde eu paro. Estipulo o tempo para cada área desse. Por exemplo, por que nós estamos fazendo isso aqui? Quanto tempo você vai gastar para o profissional? Porque na hora que eu vou montar a sua agenda, baseada nessa técnica do coach sistêmico, eu vou te perguntar assim, ó, você tem necessidade de visitar parente? Tem gente que não, né? Eu tenho necessidade de visitar a minha avó, que tem 90 anos, uma vez no mês. Quanto tempo eu fico na casa dela? 3 horas. Que dia eu vou? Domingos. Vocês estão entendendo? Então eu já estipulo. É um domingo por mês? Então quantas horas do meu ano eu vou gastar? 12 vezes o quê? 3. Isso eu tenho que deixar para ela. E pronto. Ah, o que mais? Eu tenho algumas necessidades também. Tenho que passar a Páscoa com a Cassinha e com os meus irmãos, todos reunidos, e eu passo o feriado inteiro. E o Natal também eu passo com todos os meus irmãos reunidos e o feriado inteiro. Não abro mão do Dia das Mães, não, sabe aquela coisa assim, já está tudo mais ou menos mapeado no ano que inteiro. Ó, para não falar que é mentira, eu vou pedir o Douglas para pedir o Pedro para pegar um calendário que está em cima da minha mesa, que eu estou aqui na sala, vocês vão ver o calendário assim, tá rabiscado, óbvio, tá? Mas para vocês terem uma noção eu já planejei 2019 tudo. Aqui, inteiro. Fala com o Pedro que é um calendário que tem umas bolinhas rosa, tem uns negocinhos de verde. Ele vai achar porque tá bem em cima da minha mesa lá embaixo. Então, basicamente, eu sei quanto tempo eu vou ter que dedicar. Tá lá, vovó. Eco Gold, dia 25 de maio, que eu vou dedicar a vocês. Nós vamos fazer uma caminhada, tem uma feijoada na Serra do Cipó. Então, eu já sei tudo que eu vou fazer o ano inteiro. Ah, festa junina, dia 30 de... E eu já decorei as datas também, dia 30 de junho, entendeu? Então eu já decorei tudo, porque eu já sei meu ano. Então eu sei o que eu posso, o que eu não posso assumir de compromisso, né? Bom, aí então essa ideia do coach sistêmico, ele faz isso. Aí para cada pedacinho desse, você estipula o número de horas que você vai gastar. Então, por exemplo, para o profissional, eu estou imaginando que a pessoa vai gastar mais ou menos entre 360 horas de estudo por ano até mais ou menos 1.200, dependendo do tanto de disciplina que seu concurso tiver. 1.200 horas de estudo parece muito, mas não é, gente. Dá 4 horas de estudo por dia. Entendeu? Não eu falo todos os dias da semana, mas aí se você tirar sábado e domingo, dão 5 horas por dia. Já fiz as contas para vocês. Isso mesmo, achou, viu? Ainda eu sei onde está tudo na minha mesa e ela é uma zona. Ué. Por exemplo, eu posso colocar na minha meta não deixar roupa jogada. Meu marido hoje me pediu, ele falou, a gente está mudando para uma casa nova, você poderia não deixar as suas roupas em cima de sofás? O sofá é no meu quarto. Eu falei, não poderia. Isso não me incomoda. Já respondi, não poderia. Não me incomoda. Eu tenho uma amiga que ela chega lá em casa, ela fala assim, posso ir no seu quarto? Eu falo, por quê? Vou lá guardar suas roupas. Porque ela já chega e fica irritada. Claro, fica à vontade. Aqui, ó. Tá? O ano inteiro, até com o aniversário dos meus filhos, tá? E aqui tá detalhado. Tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, no ano inteirinho, gente. Tipo assim, aniversário da Júlia. Senão eu vou marcar uma aula. E eu ainda passo tudo pro celular e põe pra despertar, tá? Porque a gente esquece mesmo. Então, assim, ó, aqui, ó, 25 de maio, Eco Gold. 30 e 31, festa de Natal. Isso daqui, ó, não falei com vocês que eu ia viajar com os meninos em julho? Então, isso aqui. O que tá amarelinho seriam as minhas folgas, sendo que em janeiro, na verdade, eu tive que adiar as folgas, porque a gente marcou esse curso, o curso era ao vivo, então eu resolvi tirar essas férias aqui de janeiro, porque o ideal era eu só voltar a trabalhar no dia 21 de janeiro. Mas aí a gente resolveu fazer esse curso, então, beleza. Aqui, ó, pus uma bolinha aqui, começando no dia 8, essa semaninha aqui. Então, quando eu programei com tanta antecedência que eu nem tinha montado esse curso. E olha que, pessoal, que teve alguns que fez o intensivão, né? E esse curso já estava o quê? Marcado. Isso aqui sabe quanto que eu fiz, mais ou menos? Deve ter uma data de referência aqui, dia 15 de outubro do ano passado. Sentei e falei assim, deixa eu ver como é que vai ser meu ano que vem. Ah, aqui, gente, vem tudo detalhado. Tipo assim,
vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu fiz no Word mesmo, que eu não sou de coisas sofisticadas, tipo uma planilha de Excel, só que isso fica na minha mesa, me lembrando quem eu sou, o que eu quero e como eu devo agir. Eu não tiro da minha mesa. Meu calendário fica lá todo dia. Eu abri o computador, ele está dentro dele. Assim, é o que eu sou, o que eu quero e como eu devo agir. Porque senão as coisas não acontecem. Oi? É minha bússola, porque ele vai me lembrar essas coisas, né? Tipo assim, a gente acha que não, mas ele vai te orientar. Até a festa de Natal dos funcionários do ano que vem já está marcada. Deixa eu ver a data dela aqui para vocês terem uma ideia. Natal do ano que vem, às 14 horas, no dia 21 de dezembro. E a gente vai fazer à tarde, porque a festa foi tão animada ano que vem, que aí tinha que durar um pouco mais. Aí a gente resolveu fazer de 14 para isso, para poder estender. Te explicar o que é o marcadinho de rosa. São as aulas presenciais que eu vou dar. Então, de rosa, eu trabalho presencial no primeiro semestre. Vou até falar a verdade. Eu trabalho presencial pago no primeiro semestre. E no segundo semestre, a gente faz um presencial, porque a gente tem um acordo aqui com a Barragem Santa Lúcia, a gente faz um presencial solidário. Então, os alunos que vão frequentar as aulas presenciais, eles vão numa modalidade de pessoas carentes, entendeu? Então, no primeiro semestre a gente grava, só que aí eu vou falar a verdade verdadeira, pra você ver como é que é tudo planejado. Pensa que um aluno carente mesmo, não estou falando um aluno com pouco dinheiro, são coisas diferentes. Uma pessoa que teve um estudo muito precário, uma condição muito precária, que mora lá no aglomerado e tem pouquíssima expectativa de um futuro melhor, a capacidade dele de assimilar uma aula é maior ou menor? Menor. Então, se eu gravar a aula com ele, o que acontece fatalmente? A qualidade, às vezes, do curso cai, porque automaticamente ele tem mais defasagens, ele pode perguntar muito. Então, no primeiro semestre, eu gravo tudo que é necessário. E no segundo semestre, a gente mantém as modalidades de aula solidária e vai passando no YouTube, que aí compromete menos, não é a aula que está gravada. Faz uns cursos solidários para arrecadar fralda, geriátrica, quem já está acostumado, a gente faz isso o ano inteiro. Mas aí eu divido 2 processos, um pago e um social, porque o trabalho social é importante para mim, como cidadã, como pessoa, né? Os livros que eu indiquei para vocês colocarem, que isso daqui, brincadeiras à parte, coadunaria com seus objetivos de vida, tá? Esses dois aqui, ó, O Poder do Hábito e Mais Rápido e Melhor, porque não adianta só mais rápido, né? Tem que ser bem feito. Na ordem cronológica, O Poder do Hábito, primeiro, e na minha opinião, bem melhor do que Mais Rápido e Melhor. Mas o Mais Rápido e Melhor, ele tem algumas técnicas interessantes também de produtividade, que vão te avisar, por exemplo, assim, não adianta não, gente, você tem que fazer um negócio, faz, sabe? Não enrola não. Entendeu? Tem uma diferença entre o não feito e eu fiz, mas podia ter ficado melhor. É melhor fazer e poder ficar melhor, e aí numa oportunidade você faz no nível que você gostaria, do que não fazer. Não fazer rompe com a sua rotina. Ou seja, você não estabelece hábito. O fazer mal feito ainda dá o hábito, né? Bom, então isso daqui era o que você vai responder para mim. Então você já pode deixar, porque senão eu não vou conseguir montar um planejamento de estudo para ninguém, tá? Quando eu te der uma planilha, é você que vai ter que preencher. São mais ou menos 600 pessoas assistindo a esse curso. Então, você que vai saber da sua vida. Eu não vou saber se você trabalha, se você tem filho, se você não tem. Por exemplo, como é que uma mãe que tem filho vai abrir mão de relações familiares? Vai ter jeito? Não vai. Vocês estão entendendo? Depende muito. Eu sou solteirão, Flávia. Eu não tenho nada, não tenho nenhum passarinho para dar água. E melhor ainda, eu vim para Belo Horizonte, eu vim para outra cidade, minha família nem mora perto de mim. Meu filho, você está na bênção para estudar para concurso. Fala a verdade. Se você não cair na gandaia, você é a pessoa mais favorecida do mundo. Mas ainda existe esse risco. Aí você cai na gandaia, arruma uns 5 amigos no mesmo prédio, né? Que acabou. Pode acontecer. Então, o importante é que você tenha objetivos aqui, que resolvam esse problema que é ser servidor. Eu penso que 2 metas de longo prazo, aí já é bobagem, porque aí o seu esforço tem que estar concentrado nisso. E as outras coisas têm que acontecer, porque a sua vida não vai parar no concurso público. E até porque, se isso aqui der errado, você ainda vai ficar com o resto todo errado. Né? Você pensa nisso. Aí o resto todo ficou desandado. Você brigou com seus primos, que você falou, eu tenho que estudar, não conversa com ninguém. Né? Parou de fazer sexo, parou de conversar com os outros, não cumprimenta os vizinhos, porque afinal de contas você tem que estudar e você está pensando na caso DR, não pode nem olhar para a pessoa. Não é bem assim que funcionam as coisas.
Então, essa daqui é a sua, vamos dizer assim, necessidade para mim, para a gente preencher o cronograma. Aí, antes disso, eu ainda vou te dar esse estudo que era a pauta de hoje, estudo de fisiologia, que você vai levar também para casa. O cronograma a gente vai preencher na nossa quarta o quê? Aula, tá? Depois que você já resolveu todos os seus problemas. Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? Aí, quando chegar na aulinha de emoções, nós vamos trabalhar isso aqui. Quantas horas eu preciso para afeto, quantas horas eu preciso de relações familiares, quantas horas eu preciso do prazer ou eu posso tirar o prazer? Porque tem gente que pode tirar. A pessoa vira e fala assim, não, Flávio, na verdade, o que acontece? Meu prazer é ficar com a minha, o quê? Família. Tem gente que não tem hobby, gente. Hobby do tipo assim, andar de bicicleta, né? Andar de moto, escrever. Tem gente que não tem isso. Ok. Mas tem gente que tem colecionar selo, caçar passarinho, andar de bicicleta. E a pessoa às vezes tem 5. Aí vão diminuir, vão ter um só. Quanto você pode gastar com o seu prazer? 1 hora por semana. Quanto você pode gastar com as suas relações afetivas? 1 hora por semana eu acho pouco, vou ser muito honesta. Então, você tem que gastar... O que você dorme, você vai ter que tirar, vai estar aqui na sua saúde. Você precisa dormir, você está entendendo? Então, a gente vai tirar, vai olhar o que você está acordado. Relações profissionais, eu trabalho e estudo. Nós vamos dividir em 2, uma parte vai para o estudo, uma parte vai para o trabalho. Você vai lembrar que seu dia tem quantas horas? 24. Você pode estabelecer uma rotina de segunda a sexta ou de segunda a domingo, porque vai variar. Por exemplo, quem trabalha, às vezes não vai trabalhar domingo. Em compensação, tem gente que trabalha em regime 12/36. Como é que monta o cronograma da pessoa? Ela que vai ter que ajeitar isso, tá? Então, a gente vai fazer bonitinho. E agora, então, vamos na pauta de hoje, porque aqui a gente retomou o que a gente fez na aula passada e que você devia ter preenchido tudo. E eu estou te explicando assim, por que você precisa preencher? Porque eu não vou dar conta de te ajudar a montar um cronograma se você não tiver as respostas. Né? Quantas horas você dorme? Vou saber? Eu sei quantas eu durmo. Quantas horas vocês acham que eu durmo? Pouco. Eu durmo pouco. No máximo 6 horas por noite. Mas eu sou satisfeita com o meu sono. Não tenho tanta insônia. Raríssimo eu ter insônia, igual outro dia eu falei, estou acordada 2 horas da manhã, que eu não estava conseguindo dormir, que eu estava pensando só na mudança. Eu era tipo ansiosa mesmo. Então, isso aí acontece. Ó, eu perco o sono em 3 situações. Se algum dos meus meninos estiver doente, tá, eu não durmo, não tenho, nem se eu estiver devendo. Se eu estiver assim, com uma dívida, eu sou... E tem gente que não perde o sono devendo. Isso é relativo. Então, se eu tiver assim, se meu cartão de crédito tiver que pagar juros, eu quase morro. Sabe aquela coisa que você fala assim, se chegar uma multa de trânsito, gente, vocês não têm noção do tanto que eu passo mal. Porque eu falo assim, é um dinheiro que eu não precisava gastar. Não precisava gastar, é inútil, entendeu? Então, juros, multa, eu sou uma pessoa totalmente avessa a gastar um dinheiro que eu não precisava ter gasto. Então, essas coisas me fazem perder o sono, que eu acho que são razoáveis, e a terceira, se eu tiver brigado com alguém que eu gosto muito. Então, eu fiquei chateada, não pedi desculpa para a pessoa, não consegui resolver um problema. Você sabe quando você fala assim, eu agi mal e não estou com coragem para falar com a pessoa que eu agi mal. Quando eu chego aqui, bravaça com os funcionários, tá todo mundo tipo assim... Aí eu volto no outro dia e falo, não, gente, olha, eu comprei até uma coisa aqui, volto toda sedosa, porque você fala assim, eu não precisava ter sido tão grossa. Entendeu? Então, assim, aí eu fico muito mal. Aí eu fico me remoendo, né? Eu falo assim, pra que eu fiz isso? Né? Isso. Tem as perguntas da última folha, que a gente vai responder para a aula que vem, e as da aula passada. Sempre eu vou deixar as perguntas na última folha, tá? Que aí fica mais na última página da apresentação. Então, olha o que a gente tem. Nós vamos falar um pouco sobre estudo e fisiologia, que a gente tinha falado assim, ó, como que a fisiologia pode te ajudar a estudar melhor. Então, o que é fisiologia, gente? Sono, alimentação, atividade física. Eu peguei esses 3 pilares, mas antes, só para contextualizar para vocês, não é novidade para ninguém que está aqui, que pessoas, por exemplo, malnutridas têm mais facilidade de aprendizado ou menos? Logo, já está a relação entre nutrição e cognição. Infelizmente, o seu cérebro responde também, como o seu corpo como um todo, a tudo que você come. E aí, por que às vezes uma pessoa com um pouco mais de dinheiro aprende mais que uma pessoa com um pouco menos? Não é só por causa da escola melhor, do professor melhor, não é só por causa disso. Existem aspectos fisiológicos que vão interferir nesse processo. Uma mãe que durante a gravidez, por exemplo, tem uma alimentação saudável, ela forma conexões neurológicas para aquele bebê que vão durar para o resto da vida.
E o menino vai ter uma capacidade de aprendizado diferenciada em função da alimentação da mãe, tá? Leite vitaminado, sabe esses leites vitaminados que custam o olho da cara? Eles têm super propriedades realmente para tornar as crianças não é mais inteligentes, mas mais capazes de o quê? Aprender, que é diferente, né? Mais inteligente depende da sua vontade. Capaz você pode ser mais. A questão é, não adianta você ter toda uma alimentação voltada para aprender e você não gostar nem de estudar. Você está entendendo? Então, isso aí é um benefício que pode acontecer. Então, com base em alguns estudos, estou fazendo algumas colocações aqui, mesmo não sendo da área da saúde, de coisas que interferem na cognição, ou seja, no aprendizado, tá? Então, aqui, aspectos fisiológicos da memória, como você pode otimizar para lembrar. Primeira coisa que a gente vai fazer é sempre uma reflexão. Bons hábitos definem a nossa qualidade de vida. Acordar cedo, acordar tarde. A gente fala assim, eu sou noturno. Aí a pessoa se orgulha de falar assim, eu sou noturno. Só que se você ler a respeito de ser noturno, ficar acordado a noite toda e dormir de dia, você vai ver que existem uma série de hormônios que só são ativados no escuro. E ainda também não é bom dormir com a televisão ligada e nem com luz o quê? Acesa. Mas eu adoro dormir com a televisão ligada. Eu também. Mas é bom para você? Não. Será que você não pode mudar esse hábito? Que a questão é essa. Bons hábitos definem a qualidade de vida que a gente vai ter. Eu adoro espelho no quarto. Mas eu sei que o espelho, às vezes, ele deixa a gente mais o quê? Agitada e mais vaidoso. Então, às vezes, eu vou ficar dando muita atenção para alguma coisa que eu não preciso dar. Pode tirar. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona? Agora, tem gente que fala assim, mas eu não consigo dormir. Então, isso você não pode tirar. Quem vai ter que avaliar? Você. Porque tem coisas que você não consegue mesmo, não, né? Então, se até o momento você não conseguiu ser o que você nasceu para ser, porque eu entendo que a pessoa nasce para ser alguma coisa, né? Invista em hábitos para alcançar o seu o quê? Objetivo, né? Se até agora você não conseguiu ser o que você tem certeza que você nasceu para ser, invista em hábitos que possam te oportunizar isso. Bom, então aqui a gente vai falar sobre a relação entre a saúde e a memória. Um organismo saudável, ele vai produzir uma memória mais eficiente. Ação coordenada de diferentes órgãos. Então, a memória, ela depende do funcionamento, por exemplo, do seu pulmão, ela depende do funcionamento do seu rim, ela depende do funcionamento do seu coração. Então, várias outras partes estão envolvidas, da sua visão, da sua audição. Isso tudo tem a ver com a memória. Tanto que você ouve uma determinada voz, você tem capacidade de o quê? Memória. Aquilo não te remete a alguma coisa? Seu olfato tem capacidade de memória. Você sente um cheiro, lembra de uma pessoa. Não pode acontecer esse tipo de relação, você vê que eles têm relação variada. Ação coordenada de diferentes funções e a memória é um processo. Quando a gente pensa que a memória é um processo, isso quer dizer que em qualquer momento da sua vida você pode resolver melhorar o quê? A sua memória. Inclusive, neurônios são estimulados a vida toda. Então, se você não teve muito estímulo quando criança, que é a melhor fase para estimular, obviamente, em disparada é a melhor fase para estímulo. Mas isso pode ser estimulado tardiamente, não tem problema algum. Porque a pessoa fala assim, mas eu já não tive, então deixa para lá. Quer ver um ditado que eu odeio, que eu acho que é o ditado dos fracassados? Perdido por um, perdido por mil. Filho, você tem 999 outras oportunidades e por causa de uma que não deu certo, você quer perder as outras 999? Já pensaram nesse ditado? Perdido por um, perdido por mil. Que isso? Que isso? Quem inventou uma palhaçada dessa? Não é? Nunca ouviram esse ditado? A pessoa fala assim, quando uma coisa dá errado, ela fala assim, perdido por um, perdido por mil. Tipo assim, deixa pra lá. Né? Não, você pode ter errado uma coisa, mas consertar as outras 999 que virão. Então, comecei pela importância das atividades físicas. Elas são importantes porque liberam endorfina e a endorfina automaticamente promove uma melhor função neurológica, tá? Essa parte eu nem gosto tanto, né? Porque, afinal de contas, para mim é sempre um sacrifício fazer atividade física, mas olha como é que até isso tem a ver com uma qualidade que eu teria nas minhas aulas, porque eu vou gravar mais, vou pensar mais em exemplos. Então, as atividades físicas melhoram as sinapses nervosas. E fazendo uma pesquisa bem aprofundada como tema, vários pesquisadores mencionaram que sexo entra no rol das atividades físicas que melhoram o desempenho neurológico e, consequentemente, a melhora. Aí, a memória. Aí eu tava brincando. Sexo não é jantar romântico, não é ficar paquerando no WhatsApp.
é coisa para se resolver entre 7 e 15 minutos, entendeu? O negócio é a endorfina, não é a paquera. Estão entendendo? Então, basicamente, pensar nisso também. Então, é uma rotina sexual e isso melhora várias coisas na sua vida, né? Não precisa ser a paquera, nem o amor, nem o romance, que é muito bom, mas você pode deixar para depois, né? Ou já estabeleceu antes, vai só manter agora. E manter em condições mínimas. Tipo, você só pode jantar uma vez por mês, tá? O resto a gente vai só resolver os nossos problemas. Eu vou te mandar umas mensagens carinhosas, já programadas, para você não se sentir desassistido e você vai me ajudar a alcançar meu objetivo de vida. Bom, as atividades físicas diminuem o estresse crônico que afeta o desempenho cerebral e promovem a sensação de bem-estar. Eu nunca senti, mas deve promover, tá? E promove, gente. A gente fala brincando, mas é óbvio que promove. As práticas mais indicadas são as aeróbicas, então nada contra quem faz musculação, pode fazer, mas por quê? A sua condição de respiração é muito importante para a memória. E as atividades aeróbicas, elas melhoram a condição de respiração e de circulação, que também é importante para a memória, tá? Então, atividades como correr, nadar, caminhar e exercícios como pilates e yoga podem complementar a título de relaxamento, porque tem gente que precisa de uma coisa mais leve, de uma coisa mais calma. Quantas vezes? Frequência. São objetivos diferentes. Para a memória, você precisaria de uma atividade, por exemplo, 3 vezes por semana, acima de 30 minutos em cada, vamos dizer assim, prática. Tá? Para você ganhar condicionamento físico, você precisa de mais que isso. Eu vou fazer uma PF, uma PRF. Isso é suficiente, gente? Não, porque aí você vai ter que associar outras atividades. Então, a gente está falando assim, somente para a memória, do ponto de vista fisiológico, o que resolveria? 3 vezes por semana, acima de 40 minutos. Então, na hora de fazer a sua rotina ali, no âmbito saúde, você vai colocar assim, eu preciso ir à igreja, porque saúde eu estou considerando tudo que promove seu bem-estar, tá? Eu preciso ir à igreja uma vez por semana e com isso eu gasto 1 hora. Eu preciso fazer um trabalho voluntário toda semana e com isso eu gasto 2 horas. Eu preciso de pelo menos 1 hora de atividade física 3 vezes por semana. Porque a academia você fica 40 minutos ali, mas você tem que trocar de roupa, então você tem que considerar essas coisas para montar uma coisa que é sustentável no longo prazo. Então você somou ali, mais ou menos, uma pessoa normal, ela vai gastar com bem-estar, saúde, umas 10 horas por semana. Entendeu? Ou seja, é muito, né? O que dá para cortar? Eu não abro mão de, por exemplo, eu abro mão de ir à igreja, eu não sinto necessidade, porque eu exercito bem a minha espiritualidade em casa, leio a palavra e não abro mão do meu trabalho social. Só que eu posso, por exemplo, me reorganizar para, em vez de ser semanal, ser quinzenal. Não é isso? Posso abrir mão de um pouquinho? Então, você que vai ter que olhar para a gente montar um cronograma de estudo eficiente. Ô, Flávia, eu sei que a atividade física ajuda, mas no momento eu prefiro não fazer. Tudo bem, né? Eu vou caminhar sábado e domingo. Tudo bem. Já é melhor do que nada, não é? Então, isso aí vai ser uma opção sempre de cada um. Você vai colocando tudo que eu vou te ensinar a fazer um planejamento legal. Eu vou te dar, tipo assim, uns 3 exemplos. Vou te dar o exemplo do fulano, do beltrano e do cicrano. Vou falar assim, esse aqui trabalha, esse não trabalha, esse daqui trabalha, mas pouco, porque tem gente que trabalha 6 horas. Então, eu vou te dar 3 modelos de pessoas, tá? Só para você ter uma noção de como que ficaria. Então, atividade física é isso. O recomendado é você fazer 3 vezes por semana para memória. Se for para condicionamento físico, eu não sou dessa área, eu não tenho o que falar, não, tá? Vai procurar um especialista. Alimentação. Muitos alimentos colaboram para a memória. Aliás, uma alimentação mais saudável melhora não apenas a sua capacidade de concentração, mas sua qualidade de vida no geral. E, gente, quando a gente fala em alimentação mais saudável, é sem extremos. Eu sei que existem pessoas que já são tão preocupadas que, assim, eu não como glúten, eu não como isso, eu olho o rótulo, e eu acho até bacana. Mas aqui a gente está fazendo uma coisa que é para você melhorar a capacidade de concentração. Ou seja, eu não sou nutricionista. Então, eu não estou te dando um conselho alimentar no sentido de mudar uma rotina. Não é nada disso. Eu estou te falando assim, não faça tantos exageros ou concentre os exageros em qual período? Nos fins de semana. E acrescente à sua rotina alimentar alguns minerais, por exemplo, como selênio, que têm propriedade de ajudar na cognição, beleza? Bom, são alimentos que auxiliam na concentração. Então,
Peixe, todo mundo já sabe que peixe faz bem. Ou tem vários estudos que falam que quando a mãe, estando gestante, come peixe, a criança nasce com um potencial cognitivo maior. Que não quer dizer que ele vai ser inteligente, não, que é isso que a gente está falando. Memória é processo. Então depende do menino. Se você não estimular, não adianta nada. Abacate, que é bom para outras coisas também. Abacate também ajuda na gordura abdominal. Só que é sem açúcar que é bom, tá, gente? Aquele abacate que você corta ao meio e coloca 1 quilo de açúcar, ele perde qualquer função positiva na sua vida. E engraçado que o doce ele faz tão mal que ele é ruim para a concentração, porque ele te deixa mais agitado. Não posso falar da propriedade do mel. Doces, em geral, deixam a pessoa mais o quê? Agitada. Aumentam a sensação de prazer, mas causam mais irritabilidade. Te acalma na hora, né? E depois você fica mais agitado, que é açúcar, né? Fica mais eufórico. Então, peixe, abacate, cereais integrais também são importantes para a concentração. Oleaginosas, que é bom para tudo, que a gente devia ter hábito de comer essas castanhas, nozes. Eu tô exercitando esse hábito. Qualquer filmagem que vocês virem na minha sala, vocês vão ver que tem um pote vermelho em cima da minha mesa. Eu nem gosto. Ajuda na atividade, ajuda em tudo. Tudo que eu li sobre essas oleaginosas, eu falei assim, gente, a gente devia comer só isso. Eu não sei por que a gente come outra coisa, né? A gente devia comer isso e ovo. Eu nem acho tão gostoso. Antes do exercício físico, iogurte, que eu nem sabia que era bom para a memória, eu adoro iogurte, então é uma coisa fácil. Aqui, o que você pode acrescentar? Ah, Flávia, peixe eu acho difícil em Belo Horizonte, poucas opções, não sei o quê. Gente, você não precisa pôr tudo, não. É alguma coisa. Só que aí você cria o hábito. Você fala assim, por exemplo, aqui eu vejo uma pessoa que faz, o Mauro, que nos ajuda aqui, que é da parte do direito, que ajuda na montagem de vários estudos, ele lê pra caramba, então é ótimo, porque às vezes ele vai fazendo as referências e falando assim, vamos ler isso. Para essa palestra mesmo, ele separou tanto capítulo para eu ler, que eu falei com ele assim, Mauro, eu não vou conseguir, porque eu tinha feito com base em 2 livros. Aí li os 2 livros, preparei as aulas. Aí ele, não, mas tem esse capítulo desse livro que é bem melhor. E esse daqui, inclusive esse autor que você leu, copiou, foi desse. Só que o desse era desse tamanho. Eu falei, não vai dar não. Aí eu falei, mas eu já li o resumo, não tá bom? Né? Então é legal. Ele, por exemplo, todos os dias ele come chocolate 70. Ele fala assim, eu acho que é legal. A pessoa cria o hábito, né? Já tem um potinho lá e ele come um só. Eu falei, eu ia comer o pote inteiro. Que é outro problema. Ele come um tablete, ele comprou tipo um pote, assim, que vem um monte de tabletinha assim. Aí eu vou lá e quero comer o pote. Se eu deixar na minha mesa, gente, já era. Então uma coisa, a castanha eu posso deixar, porque eu não gosto tanto. Tem gente que acha uma delícia, eu acho horrível. Carboidratos complexos, que são, por exemplo, mandioca, batata doce, que tem alguma propriedade. Mirtilos, que é muito caro, então eu tirava da lista. Né? Só de vez em quando você for a uma festa chique, tiver um bolo igual o da Carol, professora, uma vez ela trouxe um bolo com mirtilo, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra na vida, fui olhar o que é e vi que era super caro. Banana, que todo mundo come e é super legal, e você compra num lugar ainda uma banana sem agrotóxico, que tá super na moda, e banana mesmo sem agrotóxico não é tão cara. Então vale a pena. Frango e chocolate acima de 70%. Então a pessoa fala assim, mas eu não tenho como comer peixe todo dia. Mas frango dá, né, gente? E é uma opção interessante. Apesar que, estudando muito sobre isso, eu vi que até a carne bovina ela tem algumas propriedades interessantes para a memória, tá? Porque ela tem... Vai aparecer aqui o tipo de mineral que ela tem. Bom, selênio, que é super importante porque tem a função de antioxidante. Então você tem lá castanha do Pará, nozes, feijão, ovo. Ovo já fez mal, mas agora tá todo mundo recomendando você comer ovo o dia inteiro. Então olha que bom, é bom e barato. 5 ovos por dia pode, não sei se pode 5 não, tá? Não, eu não sou nutricionista, prefiro falar que eu não sei. Só na dúvida, vá uma nutricionista, eu sempre falo, vai um especialista. Atividade física, procura um educador físico. Eu sou só professora de português. E o curso de coaching, imagina que é o seguinte, ele é uma formação livre, que não tem diploma, é reconhecida? É reconhecido, tem Instituto Brasileiro de Coaching, mas é uma formação livre, não é um curso superior, né? É um curso que você pagou ali, filho, você faz, entendeu? Então eu falo isso assim, para o aluno sempre ter consciência que eu tenho clareza disso tudo, que para eu te dar uma orientação, eu procurei estudar ao máximo, mas eu ainda não sou especialista da área. Então, eu estudei com um propósito X, você absorve a informação sabendo que use com moderação, né? Imagina o menino só come isso. Isso daqui, a carne, as frutas vermelhas contêm
visetina estimula a formação de novas conexões nervosas e você é capaz de produzir conexões nervosas a vida toda. Pensa nisso. Por isso que a gente fala que a memória é sempre em processo, né? Então você vai perdendo neurônios, mas outras partes do seu cérebro podem assumir funcionalidades diferentes, né? Então isso já é provado cientificamente que às vezes, por exemplo, assim, a pessoa fala assim, você nunca mais vai ter mobilidade na mão esquerda, porque a parte foi afetada. E aí, às vezes, ela faz conexões cerebrais que permitem que ela tenha certa mobilidade, diminua o dano cerebral causado, porque uma outra parte do cérebro aprendeu a exercer aquela função. Pode estudar sobre isso, quando a gente estiver falando da memória, pesquisei assim, a exaustão esse tema, mostrando que a gente é capaz de produzir novas conexões para ter efeitos positivos, até em casos de doenças mesmo, né? Então, frutas vermelhas, morango, amora, né? Aqui os meninos sabem que, por exemplo, assim, toda vez que você abrir a geladeira do curso, e vocês podem sair daqui hoje, ir lá na geladeira e olhar, no congelador existem 2 frutas, morango e amora. Aí o pessoal aqui do curso vai falar assim, nossa, a Flávia adora morango com amora, todo dia ela traz um pacote. Não, eu tomo porque eu sei que faz bem para a memória. E eu estou doida para ter novas conexões, o quê? Nervosas para eu ter boas ideias. E eu acho o Alzheimer uma das doenças mais tristes. Então eu me preocupo muito em cuidar da minha memória, porque o Alzheimer, além de ter fatores que influenciam, mas uma das coisas que mais potencializa o Alzheimer é não usar o quê? As possibilidades neurológicas. É você não usar o seu cérebro. É não fazer novas conexões, é deixar a chave todo dia no mesmo lugar, é se habituar somente a situações o quê? Regulares. Então eu falo assim, não, eu quero ter uma velhice, como é que eu posso dizer? Saudável, né? Então, trabalhar isso. E trabalhar agora, gente, porque não adianta você trabalhar a velhice na velhice. Né? O Alzheimer, ele tá na moda porque as pessoas se preocupavam um pouco com isso. Vamos até falar a verdade, as pessoas se aposentavam e elas achavam que não precisava. Hoje, uma pessoa se aposenta, ela fala assim, vou fazer um curso. Vou fazer um curso superior de medicina. Tá cheio de gente fazendo medicina com 60 anos, não é? Mas antigamente, as pessoas se aposentavam esperando para morrer. Então é muito comum a pessoa morriam mais cedo, mas às vezes assim, elas perdiam a qualidade de vida quando se aposentavam, né? Elas ficavam lá assim, o que eu vou ser? Nada, eu vou ficar aqui, ó. Não vou aprender, eu não vou viajar, eu não vou jogar, não vou aprender o idioma, né? Eu não me sinto confortável de entrar para uma universidade e começar a estudar, a lidar com pessoas mais novas. Eu acho que isso hoje vem mudando. Acho que vem mudando. Eu com 60 anos pretendo estar estudando alguma coisa. Então, frutas vermelhas, maçã, uva, cebola, kiwi, tomate. Então, você tem várias opções aí interessantes. Aí, por exemplo, assim, o que eu achei mais prático para inserir na minha rotina? As castanhas, eu coloquei lá. O chocolate, nem pensar, porque eu não consigo comer um só. A não ser que todo dia eu vá à rua comprar. Porque aí você tem que medir você, né? Acrescentei as castanhas, o suco. Todo dia a Dona Ivone vai lá e faz o suco de frutas vermelhas para mim. Eu tomo suco, nem como a fruta não, porque eu prefiro suco. Pronto, já vai dando um efeitozinho. O ômega 3, eu adoro sardinha, macarrão com sardinha, como é que fala? Patê de sardinha. Então, inseri o ômega 3 assim. Mas só que eu não consigo comer sardinha todo dia. Salmão eu até comprei. Tem uma bandejinha aqui na geladeira do curso, mas eu só comi uma vez. Então, lá, embalados um a um, bonitinho. Nossa, mas você não gosta? Gosto, mas só que aí eu tenho que fritar. E aí, às vezes eu tô muito atrasada, e aí eu prefiro ir ali e comer um marmitex, ou prefiro pedir, é mais rápido. Então, assim, não funcionou. Eu tentei, ó, porque tudo que eu tô falando com vocês, eu venho experimentando o ano inteiro para poder falar assim, eu tenho que falar e eu tenho que tentar praticar alguma coisa. Eu tentei, mas já vi que não funcionou. Assim, não adianta eu tentar comer aqui, que não funciona. Funciona eu pedir um marmitex aqui, mas eu ir lá e preparar a minha comida igual eu esperava, eu pus o fogão toda feliz, né? Agora eu vou preparar a minha comida, não vai ter tanto óleo, vou pôr pouco sal. Não dá tempo. Não tem como fazer isso. Aí na hora que eu tô lá fritando alguma coisa, ou chega um aluno, ou alguém fala assim, Flávio, só para constar aqui, tirar uma dúvida. Ah, mas eu já vi você fazendo alguma coisinha aqui. Alguma coisinha. Uma vez no mês, uma vez ou outra. A Dona Ivone, que normalmente o quê? Eu faço uma vez na vida, outra na sorte. Então, é diferente, né? Então, o ômega 3, o que eu preferi fazer? Já que eu não consegui comer o salmão, eu tomo um suplemento. Aí vale a pena você consultar, às vezes, um especialista. Você pode, eu sei que é liberado pela Anvisa, você pode comprar em farmácia e também em lojas de produtos naturais, né? Então,
não deve fazer mal, pode tomar. Procurar um de boa qualidade, porque eu acho que isso faz alguma diferença. Em tudo na área da saúde, isso faz um pouquinho de diferença. A vitamina E, nozes, amêndoas, amendoim, castanhas em geral, né? Então isso aí também protege os neurônios contra o envelhecimento precoce. Essa aqui, por isso que vocês viram lá que eu deixei as nozes. Deixa aqui. Bom, então essas são as coisas mais importantes para a gente pensar em termos de alimentação. Conseguiram ter uma noção do que você pode fazer. Aí, o que você vai inserir na sua rotina? Depende de você, né? Cada um tem um hábito. Tem gente que já tem esse hábito, pensa assim, nossa, eu já faço tudo, nem precisa. Por exemplo, quer ver uma dificuldade para mim? Comer ovo. Eu não tenho esse hábito. Eu não acho ruim, não. Eu acho até gostoso. Mas assim, acordar e cozinhar 2 ovos, assim, não animo. Né? Ovos mexidos eu acho super legal. Ovos mexidos com queijo. Não, mas pode. 5 dias cozido na geladeira? Mas deve poder mesmo, que a Samanta aqui faz um monte de ovo. Ela traz tipo um pente de ovos e mais cozido. O que me estimula a comer ovo é a Samanta, que é mal malhada e magra. Aí eu fico pensando assim, gente, olhar quem come bem aqui no curso. E, gente, isso faz toda a diferença. As 2 funcionárias que eu tenho, assim, com uma condição física, estética, eu tô falando estética, tá? Muito boa, mas muito fina mesmo. As meninas são tipo top de linha. As meninas não comem o pão que a gente compra aqui, não comem a manteiga, traz o próprio lanche, cozinha o ovo. Aí eu falo, gente, que é isso? Que coisa chata. Que coisa chata, porque vocês estão comendo esse queijo que não tem gosto de nada. Né? Aí, mas é legal a gente observar, porque observar já te faz assim, poxa, eu sei que elas estão fazendo certo. Né? Tá lá o iogurte dela separado. Aí você fala assim, poxa, gente, te faz refletir. O pior é quando a gente fala assim, não é nada genética. Não é, mau esforço, só. Faz canjica aqui, as meninas passam longe, tipo assim, não, gente, na boa, eu vou ficar aqui dentro que eu não quero nem ver canjica. Não come. Bolo do aniversário ontem, Isabela levantou, foi embora sem comer o bolo. Falou, não, gente, vou embora. Depois cortou o bolo. Falou, vou embora que hoje eu tenho que malhar, eu não posso comer bolo. Se eu ficar aqui, eu vou acabar comendo. Virou uns coçotes. Deu pé, falou, começa que eu falei, volta, vai comer pra você engordar um pouquinho. Tira, tá? Né, que a gente fica desesperado com isso. Bom, o terceiro pilar que a gente vai falar fisiologicamente que pode te ajudar a ser um estudante mais disciplinado é o sono, essencial para a memória. Para os adultos, o sono essencial é entre 6 e 8 horas. Tem gente que fala assim, mas eu durmo 4 e tô feliz. Só que tem um detalhe, 4 fisiologicamente é considerado muito o quê? Pouco. Tá? Fisiologicamente. Você dormir 4 de vez em quando, tudo bem. Dormir 4 toda noite pode te trazer no longo prazo um problema. E outra coisa, pesquisando, gente, a gente aprende cada... Eu adoro estudar. Se eu pudesse, eu vivia estudando. Eu adoro estudar, ler uns livros. Eu acho muito legal. Pesquisando, por exemplo, sabe uma outra coisa que eu vi? Que eu até falei assim, vou dormir mais do que 6 horas. Quem dorme menos tem mais tendência a engordar. E é provado, é biológico. As pessoas têm hormônios que são produzidos durante o sono e aí não dá tempo de liberar os hormônios adequados para fazer uma digestão mais rápida e o funcionamento adequado do intestino. Então, automaticamente, as pessoas que dormem pouco têm uma tendência a ganhar sobrepeso. Então, parece uma bobagem, mas tudo... Gente, eu falo assim, tudo que a gente está falando aqui não é bom só para você estudar. É bom para você ser feliz, é bom para a vida. Né? Então, a gente tem que praticar isso. 6 horas por noite é adequado. Você tem que olhar como é que você se sente. Por exemplo, assim, falar lá em casa. Alexandre, ele precisa dormir 8 horas no mínimo. 10 é o ideal para ele não acordar nervosaço. Então, assim, 8 horas é o mínimo dele. Então, tipo assim, às vezes ele cochila, depois que ele dorme, eu falo assim, agora eu vou ler um livrinho, agora eu vou fazer uma coisa. Às vezes eu converso com os outros de série, ele fala, que horas que você viu isso? Depois você dormiu, que aí eu vejo série. Ele não tem necessidade nenhuma de ver televisão, tipo, zero. O que você acha de televisão? Nada, mas ele tem necessidade de dormir um pouco a mais que eu. E eu acho isso natural, é da fisiologia dele. Então, estabelecer quantas horas você precisa dormir. 4, 6, 8.
Ah, Flávia, no meu caso, 4. Então, que tal você dar uma estudada sobre os prejuízos que isso pode te trazer no longo prazo? Porque às vezes agora você tá novo e tá todo felizão porque você dorme 4 e produz pra caramba. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu viro à noite estudando? Quer ver uma coisa que acontece muito em Brasília? Que eu não acho legal. O aluno que participa, ele tá confortável, o professor que faz tá confortável, cheio de viradão. Tipo assim, fim de semana que a noite inteira tem aula presencial e o povo passa virando a noite. A aula é 1 hora. É 1 hora da manhã, 2 horas. A gente vê aqui no site, às vezes tem acesso 2 horas da manhã, que é natural de vez em quando. Só que não é o mais adequado. O melhor é você ter um sono higienizado, numa rotina entre 6 e 8 horas por noite. Ou seja, o sono à noite, ele é melhor do que o sono diurno, principalmente para as pessoas mais velhas, se elas acordam, porque uma pessoa, o adolescente, ele tem uma necessidade de sono maior, tá? Depois pesquisa para vocês verem, vocês vão ver assim, a pessoa entre 15 e 25 anos, ela tem uma necessidade de sono maior, e eles estenderam um pouco a adolescência, fisiologicamente falando, não posso fazer nada, né? Espero que meus filhos não fiquem adolescentes tanto tempo. Então, as pessoas nessa faixa etária, elas têm uma necessidade hormonal maior de sono, então é natural que elas durmam um pouco depois do almoço e tal. Só que você vai ficando mais adulto, o sono que você dorme de dia, ele interfere no sono da noite. Então, automaticamente, sua qualidade de sono à noite diminui por causa dos cochilos de dia. É diferente de uma pessoa que fala assim, eu dou um cochilinho de 20 minutos depois do almoço. Isso é saudável. Eu dou um cochilinho de 2 horas depois do almoço. Isso não é saudável. Não vai fazer bem para você se você já estiver um pouquinho mais adiantado na idade, tá? Então, o sono é essencial para a memória. Momento em que se transpõem as informações da memória temporária para a memória permanente, que nós vamos estudar sobre isso. O que é a memória de curto prazo e o que é a memória de o quê? Longo prazo, para você entender como é que funciona. Existem até alguns exercícios muito legais para a gente fazer, sabe? Tipo assim, quer ver uma coisa que ajuda a você criar novas conexões neurais? Não colocar os objetos sempre no mesmo lugar. Dá uma sensação de conforto, né? Toda vez que você procura, ele está ali. Mas aí é que tá. Você tem que se lembrar de onde você pôs, colocando em lugares diferentes. Isso vai fazendo a sua memória ficar mais esperta. E aí o raciocínio é a mesma coisa numa prova. Se você encontrar uma questão exatamente como o professor deu, você assimila e reconhece. Se ela mudar um pouquinho, você não trabalhou. Você não mudou o enunciado, você não virou a frase, você não tentou pensar naquela questão em outros formatos. Quando o aluno faz muitas questões, o que ele está fazendo é colocando a chave em vários lugares na casa dele. Ele está tentando, a partir de uma informação concreta, ajustar essa informação para situações diferentes. Sabe qual que é a maior queixa de um aluno de concurso público? Ele fala assim, ó, eu sei a matéria, só que quando eu leio a questão, eu não sei o que é para eu usar. Eu não sei se eu uso a regra X, a Y ou a Z. Ah, por que isso acontece? Porque você não está entendendo o formato da questão. Você não conseguiu fazer uma relação entre o conteúdo assimilado e o uso. Entendeu? Então, isso aí tem que trabalhar com exercício mesmo. Então, a gente vai fazer essa questão da memória depois. E hoje a gente continua aqui na privação do sono prejudica a fixação de conteúdo aprendido. Os estudos afirmam que o sono após a aprendizagem é um momento de maior relevância para a fixação de conteúdo. Ou seja, a retenção do conhecimento acontece com você dormindo. Quer ver outras coisas que acontecem com você dormindo? Crescimento, tá? Gente que dorme pouco, principalmente na infância e na adolescência, cresce pouco. Não é da minha cabeça isso não, pode ler. Eu li um livrão desse tamanho sobre sono para dar essa palestrinha para vocês. Aí eu acabei lendo coisas que tem a ver com memória, coisas que tem a ver com crescimento, coisas que tem a ver com humor, né? Então, coisas que tem a ver com peso, eu li várias, né? Bom, estudos provam que privação de sono é mais prejudicial que a ingestão de álcool ou de outras drogas, inclusive para potenciais acidentes, sabe? Acidente de trabalho, gente que trabalha muitas horas, médico, enfermeiro. Então, acidente de trabalho ou execução inadequada do trabalho, condução de veículo, é mais perigoso porque você pode dar apagões, né? Então, são muito prejudiciais aí, vamos dizer assim, os prejuízos para quem não tem o hábito de dormir bem. Quem dorme pouco apresenta queda no rendimento acadêmico e na capacidade cognitiva. Você assiste muita aula, mas você retém pouco conteúdo,
tá? E às vezes o menino tá lá assim, eu não aprendo, e só dorme 3 horas por noite e não quer mudar isso. Eu não aprendo, eu jogo a noite inteira, nervosão. Eu jogo no celular. Não tem gente que é assim? Gente, eu vejo um monte de adulto jogando paciência no celular, tipo, 2 horas seguidas. Isso não higieniza o sono, né? Bom, respeite seu corpo e suas necessidades. Então, você vai trazer na próxima aula para mim quantas horas de sono você precisa. Não abra mão de horas de sono para estudar. O que é isso? Não é você falar assim, eu preciso cumprir meu planejamento. Planejamento bom, ele incluiu dormir, tá? Ele incluiu comer, tomar banho e dormir, no mínimo, né? Então, higienize o seu sono. Então, o que é higienizar o sono? Vamos ver. Procure dormir apenas o necessário, variável de pessoa para pessoa. Quando você dorme demais, tem um efeito reverso também, você fica lento. Então, automaticamente, seu corpo fica mais o quê? Parece que você dormiu muito e ainda acordou cansado. Fisiologicamente, você também não pode dormir muito mais do que o necessário para você. Dá dor no corpo, dá dor de cabeça, dá, lentidão, né, de raciocínio, você fica preguiçoso o dia inteiro. Estabeleça uma rotina para acordar sempre no mesmo horário. Isso, na minha opinião, é o mais importante, gente. Poder do hábito. Vamos acordar no mesmo horário, incluindo sábado e o quê? Domingo. Eu sei que é triste, mas assim, quando você pegar esse ritmo, você vai ver, eu sou mãe há 19 anos, que é a idade da Júlia. Graças a Deus, desde a Júlia, eu aprendi a acordar às 7h30 da manhã. Pronto. 7h30. 7h30 da manhã no fim de semana, porque dia de semana eu tenho que acordar mais cedo. Porque eu tenho que levar o menino na escola e ele tem que estar na escola que horas? 7. Então eu tenho que acordar assim, 6 hoje, que os meninos já escovam o dente sozinho, tomam banho sozinho, porque senão você tem que acordar às vezes um pouquinho antes, para poder ajudar o menino ali a se organizar, né? É só um tempo que eu ajudo, tá? Depois eu deixo os meninos hoje acorda, faz o ovo, frita não sei o quê, cada um faz seu lanche, eu faço pra mim também, tá? Tô descendo mamãe quer um café. Ninguém toma café lá em casa, só eu. Mamãe quer um cafezinho, faz um pra mim. Evite tirar cochilos ao longo do dia, evite exercícios físicos perto do horário de dormir. Eu, por exemplo, estava com o hábito de querer malhar à noite, porque eu achava mais fácil. A academia ficava aberta até meia-noite, então eu falava assim, eu dou aula até 10, eu saio daqui 10, 10h30 eu estou na academia, malho até 11h30, vou dormir meia-noite. Eu hoje tenho a oportunidade de acordar às 7 horas, porque eu moro pertinho aqui, então os meninos já vão para a escola, a Júlia dirige, ela leva o Vitor, como é que a vida vai ficando mais fácil, ela leva o Vitor, do Vitor ela vai para a faculdade e o Tatá só estuda à tarde. Então, hoje eu tenho condição de acordar às 7 horas, eu vou chegar aqui no curso entre 8h30 e 9 horas, então eu acordo 7, 7h30, tomo café, chego aqui 8, 8h30, 9 horas no máximo. Quando eu tenho aula de manhã, e a aula é 8, aí eu tenho que chegar às 8, não tem jeito, né? Mas, no geral, minha rotina é organizada assim. Então, se eu chegar meia-noite em casa, eu vou dormir que horas? Eu tenho necessidade de 6 horas. 1h da manhã, razoável, não é? 1h da manhã eu durmo, eu vou acordar 6 horas, 7 horas, tá ok. Vou dormir entre 6 e 7 horas. Só que aí, toda vez que eu fazia ginástica, que horas que eu ia dormir? 3 horas da manhã, né? Rende bem, assim. À noite? Isso também... e tá muito magro, então a gente vai seguir o seu exemplo. Tô enchendo o saco. Então, vale a pessoa avaliar, né? Os exercícios físicos perto do horário de dormir, eles podem te deixar mais o quê? Agitado. Podem deixar. Vai deixar todo mundo? Não. Igual ela falou, eu malho mais à noite, faço uma luta, chego em casa relaxada. Tem gente que sai para correr à noite. A gente vê assim, às vezes, né? Um pouco correndo. Você vai ter que avaliar, porque isso aqui é o que o estudo fala que é melhor fazer atividade física no início do dia. O estudo fala isso. Eu não gosto, gente, de acordar às 6h30 para fazer atividade física. Eu me sinto um pouco desconfortável. Então, à noite eu não estava dando certo. No início do dia eu me dá mau humor. A primeira coisa que eu vou fazer no dia é uma que eu não gosto. É assim que eu me sinto, sabe? Eu falo assim, mas eu não gosto, eu não quero fazer isso primeiro, eu queria fazer outra coisa. Aqui, eu prefiro dar aula, comentar a questão, corrigir a redação. Assim, eu fui lavar vasilha, manhã inteira, fazer almoço. Aí eu já defini assim, eu tô indo mais no meio do dia. Tipo, 11h30, meio-dia, 11h30, meio-dia, que aí já... Tipo assim, não é a primeira atividade, não me dá um desconforto emocional. E não é a última, que estava até dando mais ou menos certo,
Mas eu tava ficando extremamente agitada. E tava acontecendo uma coisa também que eu falava assim, ó, a ideia de Jerico. Você faz a ginástica e depois você agora que beleza, vou tomar uma cervejinha pra relaxar. Aí não dá. E você fala assim, e o álcool antes do sono também dizem que é muito prejudicial. Estudando não é uma coisa legal. Use a cama apenas para dormir e namorar, se for o caso. Lembrando que namorar também faz bem para a memória. Então, além disso, procure dormir em ambientes silenciosos, pois o barulho prejudica a qualidade do sono. Se o seu quarto for tipo vermelho, azul, roxo, cores muito escuras prejudicam um pouco na capacidade de concentração, o vermelho é o que mais desconcentra. Grandes paredes coloridas, tá? Elas atrapalham um pouco no viés de concentração. A cor mais indicada é a neutra, uma cor clara, num ambiente de estudo, né? Tipo, você vai estudar, e no ambiente de sono também. Coisa listrada, chama muito a sua atenção para os detalhes e você acaba retendo menos a atenção. Evite estimulantes algumas horas antes do sono, como café, guaraná, né? Dependendo do tipo de chá que você toma. Então, evitar esse tipo de estimulante. Então, o álcool pode ser um estimulante, por mais que a pessoa fale assim, eu tomo uma bebida e fico relaxada, mas é um estimulante. Evite contato com programas estimulantes, como filmes de ação, terror ou jogos de computador. Quer ver outro vício? Eu tenho mania de ver investigação Discovery antes de dormir. Gente, é péssimo, porque é só barulho de tiro, é só cena forte, aí você depois ainda sonha com aquilo, né? Ainda fica meio no estresse de ter pesadelo. Mas assim, você vai abrir mão disso? Eu já abri mão de algumas outras coisas. Já não fiz a ginástica à noite, então eu vejo uma investigação Discovery ali, mas eu já calculei comigo. Eu vejo a investigação Discovery, depois eu vejo o jornal. G1, pronto. Ou Band News, que eu também gosto, que é uma mulher com um olho azul desse tamanho. Aí vejo e depois eu durmo. Entendeu? Não, mas esse não. Aí é que tá. O da Band não. Eu esqueci até o nome da jornalista. Já é um jornalismo um pouco diferente. Então ele fala muito de internacional, aí eu vejo muito também por causa da redação. Ele tem uma indicação literária, ele tem um roteiro de filme. Então, assim, é um jornal mais ameno. Depois vocês podem olhar aí que vocês vão ver a jornalista, tem uma que tem um olho azul, assim, que parece que é menina de mentira. Tá? A luz azul e a luz vermelha dos aparelhos eletrônicos pode prejudicar o sono e causar irritabilidade. Gente, todo mundo tem que se controlar para não ficar vendo rede social à noite. Não colocar o celular, como é que fala? Para ter notificação de mensagem. Isso prejudica. Claro, tem gente que dorme. A Júlia, por exemplo, ela dorme com o celular no peito. Tipo assim, ó. Falei, Júlia, duas coisas. Eu falei, se é pro seu namorado não pegar, que às vezes o namorado dela tá lá em casa e fala, isso aqui é assim, se ele pegar para olhar alguma coisa, você tá vendo? Que isso, mãe? Aí ela fala, que isso, mãe? Não, porque assim, se eu dormisse com o celular embaixo do travesseiro ou assim, é porque eu estava, né, escondendo alguma coisa. É igual quando a pessoa chega e guarda o celular em cima do guarda-roupa. No mínimo estranho. Vai ao restaurante e põe o celular virado ao contrário, vocês já viram? Falo, não, gente, isso aí é claro que existe uma informação oculta nesse celular, mas enfim. Evitar contato com aparelhos eletrônicos, porque isso tira o seu sono. Fora que às vezes você perde horas que poderiam ser usadas para estudar, fazendo coisas que você não precisa fazer, vendo a vida alheia, né? Eu falo que a internet é tudo de bom, tudo de bom. O problema é o tempo que a gente gasta nela com coisa inútil. Hoje existem alguns aplicativos que controlam o tempo que você fica em redes sociais. Minha opinião, instala, que é gratuito. Você avalia 3 semanas, você vai ficar com vergonha do tempo que você passa em rede social. Você vai ficar com vergonha, você vai falar assim, que isso? Eu fiquei 3 horas no Instagram, no Facebook. Quando é por semana, tá bom. O problema é quando a pessoa vê que ela passou isso por dia. Porque ele vai contar os minutinhos. Ele vai contar assim, você acordou, olhou 15 minutos, não foi? Aí, você teve 15 minutos de intervalo do seu trabalho, você pegou o celular e deu uma contadinha também. Aí, na hora do almoço, você passou o almoço inteiro assim, uma garfada, uma mexida. Então, passa uma garfada, uma página, né? Uma garfada, 5 exercícios. É uma opção. Aí, na hora que você vai olhar, você perdeu muito tempo com coisas que não precisava, né? E tem umas coisas, gente. Bloqueia o povo que não tem nada a ver com sua vida. Para de ficar olhando gente que não tem nada a ver com sua vida. Tô falando assim, numa boa. Assim, vou ficar dando atenção pra ex-mulher do meu atual marido no Instagram e no Facebook, a não ser que você seja amiga dela, que é o caso, por exemplo, meu e
das atuais mulheres dos meus ex-maridos, que aí a gente já é o contrário, uma comenta as coisas da outra, só coisa boa. Nunca tivemos uma briga, nada, tudo tranquilo. Agora, se não for assim, uma relação amistosa, se for pra você ficar olhando, você ficar com raivinha, né? Aí, pra quê? Você tá vendo foto lá de 1920, quando você apareceu numa foto, ela não excluiu, isso quer dizer que ela te quer. E daí, só, a pessoa tá com você. Não gaste seu tempo nessas coisas, não, porque é pior. Ou se não ficar vendo foto de mulher bonita, homem nos grupos lá de pornografia, porque cada um gasta tempo numa coisa. Aí você passa a controlar isso mais, né? O aplicativo ele é ótimo, ele vai te mostrar a sua insanidade, ou a nossa, como sociedade moderna viciada em dispositivos eletrônicos. Porque eu acho que eu uso pouco. Eu falo assim, eu me gabo disso, né? Nossa, eu não tenho essa necessidade de redes sociais, eu fico super pouco, não sei o que, não sei o que. De que eu instalei no meu celular, eu falei assim, eu fico super pouco, mas agora eu vou desligar o telefone. Porque a gente fica super pouco, aí quando eu fui lá, por exemplo, dias que eu gastei 2 horas. Eu falei, 2 horas eu sento e corrijo 20 redações. Tô louca. Entendeu? Aqui, 2 horas eu comento 30 questões. Então não pode fazer isso. Então, aqui os pilares funcionais da aprendizagem, para a gente fechar, boa alimentação, sono regular e rotina de atividade física. Ah, eu vou acrescentar isso na minha vida ou não? Isso vai ser sempre uma opção. Não vai ser sempre uma opção? Como tudo na sua vida. O que te trouxe até aqui foram opções. E eu posso falar assim, ó, não faltam opções diversas em relação ao concurso público ou qualquer outra coisa que você tenha. Ah, eu tô com essa pessoa, é por opção, meu filho, não é falta de alternativa não, porque metade do mundo é mulher e a outra metade é homem. E se você ainda for flex, você pega todo mundo. Então, não é metade, não. Ah, tem mais mulher, 55%, mas tá bom, dá, porque tem uns que não gostam de nada, tem uns que gostam de nada. Gente, existem muitas possibilidades, seja no trabalho, no campo afetivo. A gente é que às vezes fica fechado achando que só existe uma porta. Não, se só tiver uma porta, não tem problema. Existem janelas, buracos, e se não existe, você pega uma escavadeira e vai cavando um buraquinho. Você tem saída. O problema é quando a gente não enxerga, né? Então, essas questões aqui são as fisiológicas que podem te dar um resultado melhor. Ah, quero usar. Não quero. É tudo opcional, não é? Só quero fazer resumo, claro. Vai lá para a aula de resumo, tá tudo certo. Bom, isso aqui você vai trazer para o nosso próximo encontro. Tudo que a gente está deixando na última é o que a gente vai usar para montar o seu planejamento de estudos, tá? Então, de quantas horas de sono preciso para me sentir bem e produtivo? Tem que falar a verdade. No caso dela ali, 10. Então põe 10. Você vai dormir só 6? Não vai, então não adianta. Flávia, eu preciso dormir depois do almoço. Por exemplo, uma amiga minha passou a ver lá em casa, o marido dela denunciou. Falou assim, que ela precisa dormir depois do almoço. Ela fala assim, só 20 minutos. Ele falou assim, 2 horas depois ela acorda. Não dá, gente. Não dorme, não tira os 20 minutos que vai dar errado. É igual a Flávia com chocolate. Se eu colocar o potinho igual o meu funcionário faz, eu vou comer o potinho todo em 2 dias. Então, pra que eu vou ter um potinho de chocolate? Não, vou ter nenhum, vou ter a castanha que eu não gosto. Se for uma ameixa, melhor ainda, que eu vou querer comer uma por semana. Tem uma rotina saudável de sono? Então, isso é você que vai responder. O que é tem uma rotina saudável de sono? Eu consigo acordar no mesmo horário e dormir no mesmo horário? 80% dos dias? 80% quer dizer saudável. Isso eu não estou falando com base no achismo. Eu estou falando com base em pesquisa. Se 80% das suas noites são saudáveis, tá ótimo. Tá? É um diagnóstico positivo. Tá? Então, o normal é que um fim de semana, Natal, Réveillon, uma festa, um dia que você está triste, um dia que você está ansioso. Ok, tem que dar 80%. Sabe como é que você faz um mapeamento disso? Mapeia um mês. Pega um calendário, tipo assim, e coloca assim, calendário do sono. Coloca bolinha em todos que você, o quê? Dormiu bem. Entendeu? E vai mapeando. É o calendário que eu falei com vocês que eu fiz ano passado, que era o calendário da ginástica, que me permitiu ao fim do ano saber assim, quantas vezes eu efetivamente fui. Média, 8 vezes por mês. Objetivo, 12 vezes por mês, que corresponde a 3 vezes por semana. Então, esse ano eu vou ter que melhorar isso. A primeira semana, como é que você foi? 3 vezes, mas eu usei o sábado, domingo e um dia da semana. Tá bom. Fui. Não importa, né? Então, por exemplo, essa semana eu já estou planejando assim, eu vou quinta, que é amanhã, e vou fazer sábado e o quê? Domingo.
Tá ok. Vão dar as 3 vezes? Tá ok. Sábado e domingo tá mais folgado pra mim. Quinta-feira, tá ok. Como venho me alimentando? Estou disposta a mudar para melhorar a minha memória? Tem gente que vai falar assim, sim, e tem gente que vai falar assim, nem isso é bobagem. Se eu como qualquer coisa, tá ótimo. Como vou encaixar atividades físicas na minha rotina de estudo? Posso. É possível fazer isso? E qual que é a sua necessidade de atividade física? Porque, igual eu falei, se for só para melhorar a memória, a pessoa tem que gastar 3 horas por semana. E se a pessoa for fazer um concurso que requeira teste físico? Aí eu posso te falar assim, não é suficiente. E ainda te diria mais, não adianta investir nisso só na semana do teste físico ou depois que você passar na prova objetiva. Eu tô com metade dos alunos aprovados na PF agora, em 2018, que não obtiveram êxito no teste o quê? Físico. Então, eu falo, mais da metade às vezes não consegue, tá? Claro, mas é claro que o da PF, ele é um teste muito, como é que eu posso dizer assim, muito pesado, beleza? Uma polícia civil, o teste menos pesado, mas assim mesmo a pessoa já tem que pensar assim, pô, eu vou perder no teste físico. Olhem percentuais, vocês vão ver que o teste físico elimina tanto ou mais que a redação. Tanto ou mais. Percentualmente, em relação aos aprovados, percentualmente ele elimina mais. Numericamente, números absolutos, a redação vai eliminar mais, mas vocês estão entendendo que são, é porque, né, vamos selecionar ali, 50 mil, você tirou 3 mil. Então, é lógico que a redação eliminou muito mais gente, né? Mas, percentualmente, o teste físico elimina mais, tá? Vocês entendem essa diferença, né? Tipo, a minha prova que eu vou fazer de digitação. Gente, eu tenho uma aluna que passou no TJ e perdeu na prova de digitação. Eu tenho um vídeo dela falando isso. Olha que tristeza. Se a pessoa... a pessoa tem que se preparar, né? Não, um monte de gente passou. Eu vou até falar assim, a prova de digitação, ela elimina super pouco. Mas, por acaso, no último TJ Minas, eu tive uma aluna que estava super bem colocada, que é uma aluna que eu estou devendo responder uma cartinha dela, que ela não precisa ficar preocupada, que eu vou responder. Então, por acaso, eu tive uma aluna que, pela questão emocional, pela falta de planejamento, quando chegou lá, ela não deu conta da prova de digitação. E ela veio aqui, ela ficou muito chateada, ela ficou abaladíssima, ela pensou em parar de fazer concurso público. Falou assim, não vou fazer mais. Eu falei, que isso, minha filha? Primeiro, se você fizer o próximo TJ, você vai passar. Já começa por aí. Segundo, a pessoa tem 3 filhos, pôs a mãe para morar com ela, porque a gente acha que não, mas assim, uma sogra ou uma mãe dentro de casa é uma coisa que nem sempre agrega tanto, né? Porque muda a rotina do casal. Pôs a mãe para morar com ela, para ajudar a olhar os meninos, para ela poder estudar. O marido trabalha, ela trabalhava, parou um tempinho para poder estudar e aí perdeu na prova de digitação. Eu fico até arrepiada, porque é muito triste. Ela estava arrasada, abaladíssima. Ela falou assim, Flávia, ela saiu da cidade dela, 400 quilômetros daqui, veio almoçar comigo. Ela ligou, contou a história para os meninos, falou assim, Flávia, você me receberia? Porque eu tô inconsolável. E o marido dela veio com ela. Ela estava inconsolável mesmo, gente, assim. Eu falei, primeiro que eu não posso resolver o problema, né? O que eu posso fazer é te dar força para não desistir, até porque eu tenho certeza que o próximo TJ é uma vaga dela. Assim, absoluta, assim, concretissimamente, pelo esforço, pela pessoa dedicada que ela é, entendeu? Assim, pela necessidade que ela tem de passar. Então, uma série de coisas eu tenho certeza que uma vaga vai ser dela. Mas acontece, por isso que eu falo com o aluno, concurso é um planejamento. Esse planejamento requer, inclusive, você olhar o seu emocional. Porque ela não perdeu porque ela não digita bem, não. Ela perdeu porque diz ela que ficou travada. Diz ela que na hora que aconteceu lá, ela demorou, parece que é meia hora a prova, falou que ela demorou 15 minutos. Eu não sei o que ela falou. Ela falou assim, eu demorei metade do tempo para começar. Ela falou que eu não conseguia mexer. Não conseguiu mexer. Ela falou, eu não consegui. Ela falou assim, eu digitei uma linha, assim, ó. Ela falou, não consegui o número de caracteres necessários. Então, a questão emocional, ela fala muito alto. Em alguns casos, tem aluno que nem liga, gente. Tem menino que faz a prova e fala assim, gente, eu sou assim. Posso falar por mim. Eu fazendo qualquer prova. Mas mesmo quando estava valendo, assim, mesmo vestibular, eu pensava assim, gente, eu estudei, eu fiz a minha parte. Mas eu sempre também fui uma pessoa de fazer a parte. Então, a minha sensação de dever cumprido era muito grande. Eu pensava assim, se eu não conseguir, não foi falta de esforço. Eu sou daquele tipo que eu abro mão de muita coisa para realizar um objetivo pessoal. Se eu precisar de abrir, eu estou encarando o desafio de abrir. Então, isso me dá uma sensação assim,
Se não der certo, não tem a ver com a minha falta de boa vontade, né? Por exemplo, eu montei uma cafeteria, deu errado. Ok, tomei um prejuízo de 350 mil, gente. Pensa assim, uma pessoa com a cara pensando assim, nossa, que coisa. Ok, deu errado, mas não foi falta de esforço, de jeito nenhum. Eu tentava conciliar a aula com a cozinha, eu ia lá, cozinhava, eu ia lá, fazia as coisas. Só que eu montei a cafeteria pensando no meu irmão, que era dependente químico, continua mais ou menos, um dos meus irmãos, né? Continua mais ou menos, estava saindo de um processo de tratamento, eu queria ajudá-lo, e ele tinha feito um curso de chefe de cozinha, ele é um excelente chefe, mas a questão é a pessoa querer também ajuda, porque às vezes você está lá oferecendo e a pessoa nem está querendo, né? Aí eu falei assim, já sei, vou preparar uma surpresa nesses 9 meses. Vou pegar as 9 meses que ele ficou internado, tá? Vou pegar minhas economias para tentar ajudar. Procura na internet, Flávia Rita, café e cultura. Eu montei um negócio chiquetésimo. Gastei muito, por isso que eu falei, o prejuízo não foi pequeno, porque eu montei uma coisa muito bacana. Aí fiz o cardápio, fiz curso. Falei, nossa, meu irmão vai ficar todo animado. Só que eu esqueci que ele era um dependente como? Químico. E uma cafeteria vende o quê? Bebida, álcool. Então foi o ano mais pesado da minha vida, porque eu vi o meu sonho e o meu dinheiro, os dois, né, desabarem o quê? Junto, meu sonho de vê-lo com a vida reformulada e o dinheiro que eu investi todo embora. Projetos dão errado. Agora, eu sei que eu me esforcei, eu sei que eu tive boa intenção, eu sei que eu dei o meu melhor. Gente, vocês não têm noção do tanto sacrifício que eu fiz para montar isso, não. Então, a sensação de dever cumprido, ela minimiza a sua frustração, né? E o seu emocional também tem que ser trabalhado. Por exemplo, assim, ao longo desse ano, que eu perdi esse dinheiro, e que meu irmão estava fazendo tratamento, eu também tentei fazer um tratamento que é para, como é que fala? Os irmãos não, os familiares, né? Eu tentei fazer um tratamento, eu não fui sempre, mas toda quarta-feira tinha um grupo de apoio e eu ia. E por que eu ia? Porque eu sabia que a chance de dar errado existia e eu queria minimizar, como é que fala? A minha frustração, porque senão ia ser grande demais. Eu já tinha tido um problema com ele lá atrás, assim, ele morou 15 anos comigo, hoje ele mora sozinho, tem os problemas dele, torço para ele resolver. Vou dar algumas outras oportunidades, né? Porque a gente também tem que, como é que eu posso dizer, acreditar que em algum momento a pessoa pode recuperar a vontade de ser melhor. Recuperar. E dependência química é uma doença, não é uma falta de vergonha na cara. É igual depressão, é uma doença. Um monte de aluno, às vezes, fala assim, eu tô triste. Aí eu falo, cuidado. Tem uma diferença entre tristeza e o quê? Depressão. Hoje eu me preocupo muito com isso, gente, porque as pessoas, às vezes, elas estão numa infelicidade que elas não dão conta de controlar sozinhas. Então, nesse caso, é necessário pedir ajuda mesmo. Não se dê espaço para perder a sua vida para droga, para depressão, para uma série de coisas, né? O nível de infelicidade está máximo, porque no Instagram tá todo mundo feliz, e aí é muito ruim. Outro dia, domingo, eu falei assim, quase que eu fiz uma live, eu falei assim, eu acho que eu vou postar uma foto de eu lavando roupa domingo à noite, lavando assim, pondo na máquina, né? Mas assim, as pessoas acham que não existe isso. Gente, peraí, que casa que ninguém põe roupa para lavar? Quer saber que casa que é essa? Tô procurando uma assim, que é tudo auto-lavável, auto-limpante, auto-colocável no lugar, né? Então, a sensação que a gente tem é que tá todo mundo fazendo coisas super legais e que a gente não tá fazendo aquilo, né? Então, eu acho que isso dá mais motivos para a gente se entristecer. Eu queria fazer um movimento no Instagram assim, coloque a verdade. Pode colocar. Pode falar que você lavou vasilha domingo à tarde. Mas é porque só mostra o lado bom. É isso que eu faço, só mostro o lado bom. Ué. Aí a gente fica acreditando que a vida se resume aquilo ali. Que a vida de todo mundo é aquela maravilha. Não, é igual eu falo assim, as comidas, né? Eu falo, gente, esse povo tem umas vasilhas bonitas, né? Eu falo assim, nossa, onde é que vende isso? Que eu nunca tive um prato assim, nossa. E o mais legal que eu acho que é comida esfria. Eu fico pensando, né? A pessoa ajeitou tanto que esfria. Eu geralmente posto foto de eu cozinhando. Depois que tá pronto, eu tô mais preocupada com o quê? Com comer. Nem lembro. Quando eu vejo, eu falo assim, nossa, já comi. Né? Não tem jeito. Bom, mas é um pouco isso. É você se organizar
seja para o teste de digitação, para a prova física, né? Para o seu emocional. A gente vai fazer um capítulozinho que tem só isso. Gestão do tempo, das emoções e das finanças. Finanças, eu vou te dar um planejamento e algumas opções. Que aí você tem que começar lá falando assim, qual que é o seu capital inicial para estudar para concurso? 0? Pode ser. Porque muita gente começa com 0. Ok, então primeira alternativa para você, aulas gratuitas. Não é isso? Aulas gratuitas. Segunda, tentar permuta. Por exemplo, no nosso curso a gente tem sistema de permuta. Ou tentar bolsa. Então, a gente tem que tentar, né? A pessoa começa com 0. Isso quer dizer que ela está impossibilitada de estudar? Não, igual eu falei aqui, a gente tem 2 tipos de programa. A gente tem o de bolsa, que aí a gente tem a Isabela, que é assistente social, aí ela vê primeiro se você tem cadastro no CAD único. Então, para você receber uma bolsa, eu estou entendendo que você tem que ser uma pessoa que realmente o quê? Precisa. Não é daquele tipo só assim, eu tô apertado, eu não tô trabalhando. Isso é diferente de precisar, gente. Eu não tô apertado, não tô trabalhando, mas eu tô viajando, eu tô comendo pizza, né? Eu tô pedindo meu pai dinheiro para comprar uma bolsa, eu tô pedindo de presente de Natal uma sandália de R$200 e não quero comprar um curso. Aí são 2 situações diferentes. Então, para bolsa, a gente tem um programa do CAD único, porque aí a Isabela, como assistente, ela entra até no perfil de rede social da pessoa e olha. Fala assim, tem foto demais no exterior, não sei o quê. Aí a pessoa está falando assim, eu estou produzindo uma realidade mentirosa, sobrou porque a gente está conferindo. E a Receita Federal faz isso, então a gente também tem que fazer, né? Então a gente olha, você tem inscrição no CAD único, você já pediu isenção de prova de concurso, porque a pessoa que está apertada, gente, ela não abre mão de R$120, porque para ela faz falta, né? Dá para pagar uma luz do mês, um gás, então ela fala assim, eu vou preencher o formulário todo, porque são R$120 o quê? A menos. Então, a gente tem alguns alunos num programa de bolsa e outros em sistema de permuta. Permuta não é a mesma coisa de bolsa. Permuta, você troca comigo o curso por trabalho. Trabalho voluntário, na maioria das vezes, ou trabalho de divulgação e panfletagem. Quando o aluno é de Belo Horizonte, é mais fácil fazer permuta com panfletagem, que aí ele faz aqui as panfletagens na prova que ele não for fazer, né? Cada panfletagem vale lá R$100. Então, o curso custa 600, você tem que trabalhar 6 dias, 3 horas, né? No caso do asilo, aí a gente faz no Brasil inteiro, já tem o asilo credenciado, não é o que você quer. E você tem que ter o custo fazendo uma blusa, que é a blusa do Voluntários, o quê? Do bem, sem a blusa não está autorizado ter multa. A blusa, você faz a blusa, vai gastar R$20. A gente manda a arte, uma blusa branca, na frente vem lá, Voluntários do Bem, Flávia Rita, beleza. Aí a gente entra em contato com o asilo, agenda as suas visitas. Cada visita de 3 horas corresponde a R$100 no curso. Então, se você quer fazer o Gold, por exemplo, ele dura 12 meses, você teria que trocar por 15 visitas de 3 horas a um asilo. 15 visitas de 3 horas, o curso dura 12 meses, tá? Para eu não bloquear o seu acesso, é só você ir quantas vezes no mês? Uma vez no mês. Eu estendo seu curso 3 meses para você ser feliz. Então, 15 meses, uma vez no mês, você vai ao asilo, está marcado, vamos supor, aluno X, última sexta-feira do mês. Você não pode desmarcar. É um compromisso, é um trabalho. Você fez uma permuta. Eu não fui. Eu cancelei seu curso. No outro dia eu fui lá e tirei seu acesso. Entendeu como é que funciona a permuta? É um pouquinho diferente. Porque aí a permuta, entra um aluno que às vezes ele até tem uma condição boa. Só que ele fala assim, eu prefiro pagar com um trabalho social do que com dinheiro. Porque eu vou economizar o dinheiro para outras coisas, ou para outro curso que não tem isso, né? E no mais, a gente tem um monte de sistema de desconto, os cursos estão com 39% de desconto agora, pode parcelar de 12 vezes, então cada aluno se organiza da maneira como pode. Na seção finanças, o que eu vou te mostrar é perfis, porque quando a gente acha que não tem oportunidade, o menino nem pergunta, e não é só aqui que tem sistema de permuta não, por exemplo, eu trabalhei no Supremo, tá? O Supremo é um curso aqui de Belo Horizonte, concorrente do meu, não tem problema nenhum com concorrente, gente, porque eu acho que todo mundo que passar na sua vida vai agregar alguma coisa positiva. E lá, por exemplo, existem ótimos professores também. Então, lá no Supremo, eu sei que tem sistema de bolsa. Entendeu? A bolsa é muito mais validada pela situação socioeconômica do aluno. Mas tem sistema de bolsa. Então, se você quiser estudar, você tem que pelo menos tentar alguma coisa. Não deve? Eu participo de sorteio. Ou eu assisto aulas gratuitas no YouTube, porque tem muita coisa de qualidade. Se o menino, por exemplo, seguisse o meu canal de português e assistisse todas as aulas gratuitas que tem no canal com uma certa disciplina, ele teria acesso a muito conteúdo. Eu vejo um monte de depoimento de aluno falando que passou com aulas gratuitas. Entendeu? Eu vejo um monte de depoimento. Aí vai no canal X de direito, vai no canal Y.
vai estudar com o livro. Meu filho, você que tem que dar a resposta para sua vida, né? O problema você já tem, você está precisando da solução. Então, a gente vai trabalhar isso. E na gestão das emoções, a gente vai estabelecer categorias. O que está te fazendo mal? O que está te fazendo bem? Ou eu sou muito controlada emocionalmente, que é o meu caso, por exemplo. Sempre fui, gente, sempre fui. Problema para mim é uma coisa que é para resolver. Uma hora vai passar, entendeu? Eu falo assim, é lógico, eu choro, sofro, sinto, mas eu tenho certeza que vai passar, né? O maior problema da minha vida eu já vivi, minha mãe morrer. Esse não passou. Entendeu? Esse aí não tem jeito. Mas você também se adapta. Você sobrevive. Você se adapta. Entendeu? Você acomoda a saudade num lugar e fala assim, ó, isso aí o resto você resolve. Né? Então eu falo assim, tirando para a morte, o resto, meu filho, a solução vai ser permanente, o problema vai existir para sempre e você não vai poder fazer nada. Pode acontecer? Pode acontecer. Por exemplo, no caso do meu irmão, dependente químico, eu já entendi. O problema está num estado permanente que eu não consigo atuar sobre ele. Então, o que eu posso fazer? Garantir uma moradia digna para ele, porque hoje eu tenho condição boa, então é o mínimo que eu posso fazer. Se eu faço por estranho, não fazer para alguém da minha família é uma coisa que eu não seria razoável. Então, garantir uma moradia digna para ele, tratá-lo com o respeito que ele merece, porque ele é uma ótima pessoa, e torcer para um dia ele ter uma atitude diferente por si mesmo e estar preparada para ajudá-lo. Não é o que eu posso fazer hoje? Então, é isso aí, o problema está resolvido. Pronto, eu já coloquei lá na ponta do lápis, eu gasto X com ele. Tá, quando ele me manda uma mensagem chapadão à noite, eu ouço e tal, não respondo na hora. Primeira coisa que meu prazo de resposta é de 24 horas. Só posso responder daí 24 horas. Porque se a mensagem for boa, se é até coisa. Se for uma coisa que você não gostaria de ouvir, então 24 horas para você entender que a pessoa é doente. Entendeu? Aí você fala assim, ok. Porque 24 horas eu tenho para pensar numa resposta. Então eu já criei todos esses sistemas, assim, ó. E emocionalmente eu estou muito mais forte, não é? Mas a gente aprende, já sofri muito. Eu sofri, assim, horrores. Tipo assim, é uma coisa que eu falava assim, não é possível que ele não quer melhorar. Não é possível, já entendi que não tem a ver com o querer dele. E aí a gente vai vendo essas coisas. E, por exemplo, no caso de vocês, às vezes convive com alguém da família que é alcoólatra, que é dependente químico, ou uma pessoa que tem um problema mental, depressão, ou um problema mental mesmo, bipolar, no sentido de, como é que fala? Algum distúrbio que a pessoa tenha que possa te comprometer naquele ambiente de estudo. Você tem que se blindar entendendo que aquele problema é da pessoa e qual é o seu limite de envolvimento. Infelizmente, o seu limite de envolvimento não tem a ver com conseguir resolver. Você consegue resolver uma pessoa que é bipolar? Você é médico? Não. Você pode medicar aquela pessoa? Não. Ela é culpada pelo que ela tem? Não, também. Então, a primeira coisa, você já tem que fazer assim. A culpa é dela? Não. Você pode ajudar? Até que ponto? Aí é que tá. Até que ponto? Até aqui. Então, beleza. Então, o seu sofrimento ele tem que acabar no limite da sua possibilidade. Eu posso ajudar nesse momento transferindo a minha responsabilidade para alguém? Que ainda tem isso, né? Por exemplo assim, eu tenho uma aluna que a mãe está com Alzheimer. Ok, ela tem que cuidar da mãe. Você pode transferir isso para alguém nesse momento? Tem duas respostas, sim ou não. Você tem irmão? Você tem um parente que possa cuidar? Não, não tem. Então, minha filha, vamos resolver esse problema? Você vai ter que aceitar isso. Na sua rotina lá, ó, você vai ter que conseguir estudar com a sua mãe cuidando dela. Vai ou não vai? Vai. Porque a partir do momento que ela entende isso, fica mais fácil planejar. Aqui, a minha mãe vai ter umas crises. Então, ok. No dia que ela tiver crise, fique com ela. Dê atenção para ela e não pense no que você não estudou. Faça seu planejamento sempre considerando um período maior, de 10 dias, 7 dias. E aí você adapta e ajusta, porque você não vai poder se cobrar isso. Não tem jeito. Não é? Ela vai deixar a mãe dela? Eu não deixaria a minha, né? Mas eu conheço aluno, por exemplo, que falou assim, Flávia, eu vim para BH, estou fazendo presencial e deixei meus filhos com a minha mãe para olhar durante 2 anos. Aí tem gente que fala assim, nossa, que absurdo. Eu não acho. Eu acho que cada um é cada um. Cada um tem uma vida, cada um tem uma dor, cada um tem uma necessidade. Você não sabe a necessidade de dinheiro dessa pessoa. Como é que você fala, eu não faria isso? Você não sabe. Você não sabe do que ela precisa. Você não vive a vida dela. Então, a escolha dela é só dela. E ela é que tem que se sentir confortável com essa escolha.
Não é ela que tem que falar assim, tá ok pra mim? Eu posso ficar aqui 1 ano, 2, eu visito, eu olho, eu não sou negligente, a minha mãe cuida bem, tá tudo ok, gente. O menino tá sendo amado do mesmo jeito. E depois que a mãe passar, ó, a vida vai prosperar para toda uma família, que é isso que a gente tem que passar. Tem que pensar assim, vai prosperar para toda uma família. Eu tive um aluno, um casal assim, super bacana, que a moça passou na Receita Federal. E o combinado dos dois era assim, enquanto ela estudava, ele bancava a casa, até ela passar na Receita. E o objetivo dos dois era os dois passar na Receita. Aí um passou no concurso, tipo, em 2013, que foi o último, 2012, e o outro passou no anterior, que foi, tipo, 2010. Foram, tipo, porque teve vários da Receita, quase que um seguidinho do outro, né? Aí a menina passou primeiro. Ela estava estudando sozinha, ele estava bancando a casa, ele é engenheiro, passou. Ok, depois ela bancou o menino. Aí muita gente falava assim, gente, mas ele não trabalha. Gente, vocês vivem a vida dos dois para saber o que eles combinaram? Deixa de ser desaforado, vai viver sua vida. Né? Aqui, deixa de ser desaforado. Aqui, vai cuidar do seu umbigo, meu filho, vai cuidar das suas relações, deixa cada um viver no modelo que achou melhor para si mesmo. E aí ela pagou o cursinho, fez tudo, e eu só pensando, oh meu Deus, essa menina vai ter vontade de matar ele. Mas enfim, pagou o cursinho, estudou, os dois passaram na Receita. Olha aqui, os dois, cada um ganhando 23, imagina a vida desse casal. E se eles descasarem, tá ótimo também, né? Aqui nem para partilhar tá difícil, então partilhar a felicidade, tá tudo fácil. Então é isso. Bom, então vamos ficar por aqui. Vocês vão fazer o para casa, tá? E saber que você é capaz de se disciplinar para alcançar um objetivo grandioso. Você é capaz. E o modelo de um não quer dizer o modelo do outro. Ela pode continuar malhando à noite, ela pode dormir 10 horas por dia, porque fisiologicamente nós temos necessidades diferentes e emocionalmente também. A questão é você se organizar. Eu falo, gente, põe tudo por escrito. Tudo que a gente conversou aqui, eu tenho um parente com problema que me tira do foco de vez em quando. Então, anota lá. Porque uma pessoa alcoólatra na família, uma pessoa dependente química, ela vai te demandar um tempo mesmo. E vai te demandar emoções. Eu tenho 0 recursos para começar a estudar, ou eu já estou estudando, mas eu já gastei mais do que eu devia, eu estou endividado. Então, nós vamos anotar isso também. Porque seu planejamento é de longo prazo, então você tem que ir resolvendo todos os problemas. Por isso que eu falo, não adianta você falar assim, meu planejamento de curto prazo é só estudar, só estudar, só estudar. No fundo, numa perspectiva sistêmica, não é realizável. Não é. Você vai ter outras coisas para fazer. Você vai querer, às vezes, falar assim, eu quero viajar 15 dias esse ano. Isso tinha que estar no seu planejamento. É uma meta de curto prazo. Viagem, aquisição de alguma coisinha, aprender uma coisa nova. Isso tudo é uma coisa que requereria um certo planejamento de vida. Tá? Até comprar um celular, eu falo que é para ser planejado. Né? Você comprou hoje um celular para ele ficar desatualizado, não pode trocar todo ano igual o povo faz, não. Eu troco assim o meu a cada 4 anos. Eu tenho um iPhone 6. Aí outro dia o povo aqui do curso estava rindo. Falou assim, Flávia, daqui a pouco vai sair de linha, parece que não vai funcionar mais. Então, falei, então, já está na hora de eu trocar, que é mais ou menos isso. Eu comprei em 2000 e, sei lá, nem sei. Tipo assim, comprei, deve ter uns 3, 4 anos. Eu comprei tem uns 3, 4 anos. Funciona super bem, já sei que eu preciso atualizar algumas coisas e tal, trocar por uma tecnologia. Mas olha que legal, eu não preciso trocar todo ano só porque todo mundo troca, não. E eu não preciso nem trocar todo ano porque eu sou bem sucedida, não. Eu não sinto essa necessidade, entendeu? Né? Porque a pessoa fala assim, o celular do Carlos é 20 vezes mais caro e melhor que o meu. O Carlos é o gerente aqui do curso. Aí ele fica assim, você não tem vergonha? Não, eu falei, não, se a gente for numa reunião, eu pego o seu e põe perto de mim. Não, é estratégia? Eu falei, se a gente for alguma reunião, alguma coisa, eu pego o seu e põe perto de mim, e o meu perto do seu. Pronto. Resolve o problema.